Todo mundo te fala, mas você precisa validar o diploma, mas você precisa... Não, você não precisa. Não precisa. Então, vem te falar que isso é uma coisa que falaram e falam mesmo. Que Sem existem saber. profissões que precisam mesmo, que não tem outra opção. Mas a fonoaudiologia você pode trabalhar para alguém. Sim. Você pode conseguir um outro caminho para imigrar, para realmente morar aqui, sendo fonoaudióloga, mas você não precisa trabalhar para você sendo fonoaudióloga, né? Nesse caso, ela é a fonoaudióloga e eu sou assistente dela. E aí ela pode me dar um sponsor. Se ela me dá um sponsor, daqui 5 anos eu sou residente australiana, então daqui 5 anos você pode fazer um mestrado na área, você pode conseguir ser fonoaudióloga depois que você é residente, porque aí você tem direito ao Medicare, você tem direito... Então existem outros caminhos. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ela, que é fonoaudióloga, que tem uma mentoria sobre comunicação e veio do Espírito Santo. Então, se é um assunto que interessa a vocês, eu peço que vocês já se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem com os amigos. E para me ajudar, para bater esse papo aqui comigo, eu estou com ela, Graciele. Como é que você está? Olá, pessoal. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu amei, gente. Eu me sinto muito chique aqui. O prédio, você diz no prédio? Não, aqui, gente, fazendo podcast. Vai ser meu primeiro podcast. Eu já me sinto famosa. Sucesso. Olha só, vamos tirar uma só depois, fazer uns stories. Não, você falou que você é prefeita da cidade que você veio, né? Quase, gente. Como é que funciona isso daí? Eu vim do interior do Espírito Santo, né? Das montanhas do Espírito Santo. É uma cidade bem pequenininha, é um vilarejo. Que é chamado São Paulo de Aracê. Aracê fica no município de Domingos Martins, mas a gente está muito mais perto de Venda Nova do Imigrante. Tá. Eu nasci em Venda Nova do Imigrante. E é uma cidade, o vilarejo que eu moro é uma cidade assim, que tem 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Todo mundo se conhece, né? E todo mundo se conhece. Por nome. E por eu ter, vamos dizer, por eu ter escolhido uma carreira desde 17 anos, eu ganhei uma bolsa na Universidade de Vila Velha, que era a capital. Então, sempre as pessoas me conheciam. Antes, por vários outros motivos, mas depois também de todo mundo, nossa, ela é uma das primeiras pessoas da cidade que vai para a universidade privada, que ganhou uma bolsa. Olha só, mega conhecida lá. Sim, e aí todo mundo me conhece, né? É prefeita, converso com todo mundo, até com lixeiro, conheço todo mundo, conheço cachorro de todo mundo, amo cachorro. Tipo isso. Você já voltou para lá? Não. Desde que você chegou aqui? Não. Mas você planeja voltar? Com visitar? certeza, agosto irei. Eu não vou falar a data, porque tá todo mundo esperando que vai ser surpresa, né? Eles só sabem que eu vou em agosto, pra eu não matar ninguém do coração. No caso, pra eu chegar e não matar minha mãe do coração, porque pode ela tem ser problema. Então o pessoal já sabe que em agosto pode ser que ele esteja no meio de algum evento, assim, do nada, você aparece e tira uma máscara. Essa é a ideia. A ideia vai ser essa surpresa. Então, eu nunca fiz. É que eu voltei uma vez só, né? Pro Brasil. E eu não fiz surpresa, mas eu tenho um pouco de medo, assim, de matar meus avós, sabe? Nossa, a minha avó já sabe. Ah, ela sabe? Já liguei pra ela no dia do aniversário dela, conversando. Imagina, tem um piripaque assim e cai dura no chão? Não dá. Já deve ter acontecido, certeza. Certeza. Não dá. Minha mãe tem problema de coração, então eu já preparei ela. Falei, no seu aniversário, que é dia 19 e 20 de agosto, é aniversário dela e do meu irmão, eu falei, eu estarei aí. Então, assim, só pra você saber que eu estarei. Então, se prepara. Posso chegar no dia. Mas aí não sei que o dia que eu vou chegar. Porque é muito legal fazer surpresa, né? Porque a galera faz pra filmar, né? Postar na internet e tal. Mas imagina dar alguma merda. Não, eu imagino. Mas o legal de fazer surpresa é assim. Eu acho que eles não estão esperando. Então, a emoção é muito surpresa mais forte. Em si, né? Eu quero fazer pela emoção. Porque... Não por gravar, né? Porque eu vou estar sozinha, meu irmão vai me ajudar. Então, ele não é muito bom de gravar, não. Sinceramente, eu não acho que vai rolar. Eu já estraguei surpresa, na verdade, sem querer. Mas aniversário, né? Esse negócio de ir pro Brasil, assim, não. Mas uma vez uma amiga ia fazer um aniversário surpresa. E era depois do jogo de São Paulo. E um amigo meu que ia, ela tinha esquecido de me chamar. Mas aí quando ela viu que eu tava no jogo, ela falou assim, putz, esqueci de chamar o Dani, chama ele. E aí meu amigo tava no jogo, ele me chamou, eu falei assim, tá, vamos, né? Aí a gente foi pra lá com ele, todo com a roupa do São Paulo, tal, não sei o quê. E aí a gente chegou lá, só que a gente chegou muito em cima, porque
Era logo depois do jogo, né? E eu lembro que a gente estacionou o carro, a gente parou na frente do prédio, assim, e ela já tava falando assim, meu, cadê vocês? Ele tá vindo, ele tá vindo. E aí, quando a gente parou no prédio, era um prédio que a porta de entrada era um vidro transparente, assim. E um amigo dele levou ele até o subsolo, né? Entrou de carro com ele no subsolo, e ele já tinha visto a gente na frente do prédio, ou seja, já tinha estragado a surpresa, né? E já estragou. Só que aí, pra piorar, o amigo dele, pra dar uma enrolada em subir direto pro apartamento, ele falou pro Plínio, né? Falou assim, me mostra a piscina do prédio e tal, que é no ground floor. E aí, quando eles saíram do elevador pro ground floor, a piscina era pra direita e pra esquerda era a entrada. E era uma porta transparente, era uma porta de vidro. E a gente tava agachado assim, só que a gente não tava se escondendo de nada, dois idiotas. E ele viu a gente e falou assim, mano, o que vocês estão fazendo? Levanta aí. Surpresa, cara. Levanta aí. E aí ele já tinha se ligado. Ele já tinha se ligado antes, né? Só que aí chegou todo mundo lá. E a gente ia atrás deles com uma cara de bunda, né? Falei assim, nossa. A gente sempre tem os amigos que não conseguem fazer surpresa, né? Não. Mas em minha defesa eu fui avisado em última hora. De última hora. Sim. Senão eu já tinha me planejado. Sim, você tinha organizado, né? Exatamente. Mas foi engraçado. O Graci, se apresenta um pouco para a galera que não te conhece, então fala um pouco sobre você, quando que você veio, por que você veio, como surgiu sua paixão por fonoaudiologia, Tá. enfim, né, sua experiência do Brasil também, antes de vir para cá. Pode ser? Eu amava falar. Eu percebi isso. Falar. Você estava fazendo podcast antes da gente começar a gravar. Sim, a gente estava. Adoro. Amo falar e amo tomar café, então por isso que eu trouxe meu café. Então, eu não quis abusar da sua boa vontade, mas eu também amo café. Eu tomo café todo dia. Adoro. Enfim, eu amo falar, sempre amei falar muito. E a minha mãe sempre me chamava de rádio. Rádio. Nossa, ela falava, desliga o rádio, pelo amor de Deus, para, rádio. Porque eu era muito, muito, muito faladeira. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer faculdade, foram vários processos que eu vivi antes da faculdade. Vamos lá, vamos começar pelos processos. Em 2012, eu fui sexualmente abusada. Entendi. E aí, em 2013, eu comecei a ficar muito doente. Em 2014, eu fiquei muito mal. Peguei uma bactéria no estômago, que levou a uma úlcera, que levou a vários problemas, que foi essa bactéria para o meu sangue. E aí, fiquei no hospital internada por muito tempo, fiquei fazendo um tratamento muito longo. Então, eu tive vários processos que me levaram a ter síndrome do pânico, ansiedade, muito medo. Então, a minha motivação era, eu preciso sair da onde eu moro para ir para outro lugar, para sair de perto dessas pessoas. Eu tinha medo. Então, a minha motivação, na verdade, era medo. Eu precisava conseguir sair daquela cidade. Isso tudo naquele vilarejo lá que você... Tudo no vilarejo. E aí... Como que você fala isso, né? Uma criança fala isso sem ter coragem, porque quando isso acontece, geralmente, psicologicamente falando, né? Muitas pessoas vão descrever isso como um buraco no coração. Uhum. Uma tristeza muito grande, uma dor. E, na verdade, é cientificamente comprovado agora que o nosso cérebro muda. As nossas reações mudam. Entendi. E que isso realmente interfere em toda a sua vida, né? Um trauma. E Perfeito. aí... eu comecei a conversar muito com uma prima e eu falava dessa vontade de sair desse vilarejo. Então, tudo começou, na verdade, ali. Então, eu falo que tudo tem um ressignificado, né? Quando você olha e fala, nossa, mas olha que coisa triste, é triste mesmo. Sim, mas sim. aconteceu e isso foi bom para que eu escolhesse uma faculdade. E aí ela me falou da ideia de, por que você não tenta fonoaudiologia? Aí eu falei, mas fonoaudiologia? O que é fonoaudiologia? Sim. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Nunca vi uma fonoaudióloga. E eu fazia fisioterapia. E ela me falou, lembra aquela fisioterapeuta que você vai, que mexe com as costas e músculos, blá, blá, blá? Tem a fonoaudiologia, que é de falar, e você ama falar. Eu acho que vai ser tudo a ver. A Janaína, minha prima. E aí ela falou, vai, tenta. Tem bolsa. Eu falei, bolsa? Aí ela é muito mais evoluída que eu, né? Já estava começando a entrar na Universidade Federal do Espírito Santo. E ela falou, tem uma bolsa que se chama essa bolsa, nossa bolsa lá, que é do Estado do Espírito Santo. Tenta essa bolsa, que é mais fácil do que a outra, que é da ProUni. Aí eu falei, tá, beleza, vou tentar. Então, nesse período do meu ensino médio, eu tive não muitos amigos. E os poucos amigos que eu tinha,
Eles me ajudaram muito. Eu estudava, eu era monitora Você era deles. nerd? Eu era nerd, porque eu queria, porque eu precisava. Porque eu pensava assim, se eu for muito nerd, eu vou conseguir passar Já pensando numa na bolsa já. universidade, eu vou conseguir passar numa bolsa e eu vou sair daqui. Eu tenho que ser nerd, né? Aquela coisa, tipo assim, a água bate na bunda, você vai lá, corre. E aí foi quando eu realmente consegui a tal da bolsa. Fiz uma prova, passei, tinha nota boa no Enem. Foi aquele primeiro Enem que mudou, né? Há muitos anos, foi aquele primeiro novo Enem, que nem foi tão difícil na época, não era uma coisa assim surreal como é agora. E aí eu consegui essa bolsa, consegui passar com uma nota muito boa. Fui para a Universidade de Vila Velha, fui muito bem atendida lá. Eu tive a opção de escolher, inclusive, eu queria fazer direito, e aí, como eu tinha passado em terceiro lugar, eu tinha a opção de escolher quais os cursos eu tinha. Olha que legal. E eles me falaram, eu acho que você é muito mais para a área da fonoaudiologia, você fala, se comunica muito bem, vamos lá, vamos tentar. Tagarela, vamos lá, tenta lá, vê se você gosta. É um tipo de turma mais tranquila, que é mais como você é, porque eu era muito simples, né? Sim. Eu tinha saído da roça, assim, usando chinelo, e eu ia para a universidade usando chinelo, que nem era permitido. Então, sério? Não era, e eu nem sabia. Né? A universidade privada, hoje é uma das melhores universidades do país. Eles tinham várias regras já naquela época. Entendi. Mas foi lá que eu conheci pessoas incríveis, que foi lá que foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre o que tinha acontecido comigo, sobre ter ajuda psicológica, sobre falar com as minhas professoras, como eu estava me sentindo. Eu falava que eu tinha medo de tudo, de todo mundo, que eu tinha medo de ir para a universidade, que eu tinha medo de estudar. Então, foi muito bom, porque nesse período foi onde eu conheci melhores amigos, que até hoje são as minhas melhores amigas. Que legal. E foi na fonoaudiologia que eu realmente, eu acho que me curei. Eu falo que eu me curei, né? Mas, na verdade, é um healing, né? A gente fala o healing, gente, em inglês. O healing é uma cura que vai acontecendo aos poucos, né? Sim. Então, lá eu tive apoio psicológico. Eu tinha uma professora que era psiquiatra e ela me levou para a psicóloga e falou, aqui na universidade a gente dá um suporte para os alunos, então você pode fazer sessões semanais. E eu comecei a fazer psicanálise, psicóloga, hipnoterapia, hipnose, porque eu sabia que eu tinha um trauma. Que legal. E sabia que queria curar, não sabia como. E eu comecei a usar a minha voz. Eu começava a usar a minha voz para me curar, né? A mulher tem muito essa coisa da criatividade. A gente é muito artística, a gente gosta muito de fazer coisas livres, que nos façam sentir, assim, abertas, livres. E eu via que eu perdi aquilo, sabe? Eu tinha perdido a vontade de viver, na verdade. Eu tinha perdido a confiança nas pessoas. Eu não conseguia acreditar se você chegasse para mim e falasse, oi, Graça, tudo bem? Eu já falava, o que essa pessoa quer? Já desconfiava. Eu era agressiva, eu reagia muito, eu era muito reativa. Então, foi um período que foi bom, porque eu aprendi muito sobre mim. E foi um período que eu realmente comecei a ver que a fonoaudiologia, não só a fonoaudiologia, que a comunicação, de uma certa maneira, a fala, era o que ia me curar. E a minha maneira de me curar é falando. Tem pessoas que ficando em silêncio, né, tendo um tempo mais off. introvertido, assim. Cada pessoa acho que tem uma maneira. Olhando para dentro. Sim. E eu também olhei para dentro, mas já quando eu estava na Austrália. Eu me permiti primeiro, eu acho, viver muito. Esse período que eu estava em Vila Velha, em Vitória, eu estava na capital, eu queria sair, conheci muitas pessoas, eu conhecia todo mundo da universidade, eu conversava com todo mundo, eu era aquela pessoa assim que era sempre muito feliz, muito animada, estava muito feliz de estar lá. Então mudou muito. Mudou. Eu sempre fui assim, do colégio, né? Da faculdade. Eu sempre fui. Eu acho que eu perdi isso por um período, mas que depois, na verdade, isso foi ressurgindo. Redescobrindo. A gente vai nos ressignificando aquilo que aconteceu de uma certa forma. Entendi. E vai nos redescobrindo. Cada dia a gente se redescobre, na verdade, né? Perfeito. E foi assim que eu fui fonoaudióloga, me formei em 2013, final de dezembro de 2013. E aí você trabalhava lá, né? Em 2014 já comecei a trabalhar, foi muito rápido. Eu lembro que tinha muito esse preconceito no Brasil de, fonoaudiólogo, ganha pouco, não consegue trabalho, é difícil. Eu já ouvi isso muito na minha faculdade. E lá em 2014 eu já vi que isso era uma aqueles mitos, né? Em relação ao salário e tal? Em 2 meses eu já consegui trabalhar. Que legal. Em 2 meses eu via que tinha muitas pessoas abertas à oportunidade em várias áreas.
todas as áreas. Não era apenas, trabalhar com criança, eu escolhi trabalhar com crianças deficientes. Que bacana. Porque eu acho que foi um período que eu sentia que eu precisava fazer bem para as pessoas. Uhum. Eu ainda sinto isso muito forte na minha vida. Eu acho que essa é a minha missão, levar informação e fazer bem, levar com amor. Mas eu sentia que eu precisava estar ali. Então, eles não me pagavam muito bem. Sim. Eu tinha outros trabalhos. Mas era mais o senso de missão, assim, né? Mas era aquela coisa de... Eu tinha um bom relacionamento com as pessoas lá. Eu gostava dos pacientes. Então, eu fiquei lá. Consegui ser coordenadora da saúde. Olha que legal. O que foi muito legal. Com 1 ano e meio, 2 anos que eu estava lá, eu comecei a coordenar uma equipe. Então, foi uma experiência que eu amei. E que eu comecei a descobrir uma nova Grace. Uma Grace que era muito mais líder. Era muito mais de fazer reuniões. Eu amava fazer reuniões com cafés e conversar e passar ideias. E ouvir a ideia da psicóloga. Sim. Também ouvir a ideia da TO, o que ela achava, o que era importante. E a gente fazia um trabalho em conjunto. Então, era muito, muito legal. Isso foi na APAE de Guarapari, que já era outro município. Sim, sim. Então, eu comecei a me mudar, né? Eu morei em Vila Velha, depois morei em Vitória, depois eu morei em Guarapari. E eu continuava trabalhando em Vitória. Sim. Porque eram os melhores salários, né? A capital sempre são os melhores salários. Padrão, né? E aí eu trabalhava 2 vezes por semana na capital, 3 vezes por semana em Guarapari. Guarapari, todo mundo que é mineiro conhece Guarapari, cara. Porque Guarapari é a praia, o pessoal vai lá pra curtir, pra fazer festa. Tem o final do ano que é famoso, tem as praias incríveis e todo mundo fica lá, assim, 1 mês. É uma cidade super pequena, mas que é cidade praia. Eu achei que você fosse talvez um pouco mineira, você estava falando, pelo seu sotaque. Porque todo mundo fala, né? O Espírito Santo não pouco, tem um assim, sotaque muito forte, né? A gente né? meio que um meio ali. A gente tá no meio do Rio, de São Paulo, de Minas, então a gente não tem um sotaque específico. Um pouco de cada, forte, assim, talvez. Marcado. E, nossa, eu amava mineiro, amava Minas. E realmente eu acho que eu tenho um sotaque de Minas porque eu morei em Guarapari, tinha muitos amigos mineiros, né? E foi muito legal. Foi um período da minha vida muito bom, que eu aprendi muito, tanto trabalhar em equipe, como cuidar dos outros e ver a vida de uma outra maneira. Né? Você era festeira na época da faculdade? Na época da faculdade eu era dançarina. Você era dançarina? Gente, eu amava dançarina dançar. Do quê? Dançava sertanejo, forró. Sério? Você imaginar, olha que legal. Funk, eu dançava Eu gravei um tudo. episódio com o pessoal do Sydney Sertanejo Dance aqui também. Eu vi. E com o Gilson. Eu vi isso. Eu, inclusive, comecei a seguir eles. Então, tem aula toda quarta. Eles dão aula toda quarta. Então, muito mas legal. nosso horário aqui em Sydney como é, né? É aquela correria. Eu não vou, geralmente, por causa do horário. horário. Mas olha, você estava falando da faculdade. Eu lembro que eu fui em 2 interfonos, que eram Jogos Universitários de Fonoaudiologia, porque eu fiz Mackenzie e era do lado da Santa Casa. E a gente conhecia umas meninas de fonoaudiologia. E a gente ia com elas. Porque era só mulher. Só mulher. É só mulher. A gente tinha 2 homens na fonoaudiologia que são incríveis. Que são um dos melhores caras que eu já conheci, assim. Sim. Mas geralmente a fonoaudiologia é muito do cuidar, né? Do ajudar, Então você precisa ter mais esse lado, vamos dizer assim, mais essa energia feminina. Sim. Do cuidado, que é uma coisa muito da mulher, mas que muitos homens têm. Sim, e que é uma coisa linda, né? E que a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas realmente é mulheres lá. Não, e foi muito legal, muito legal. E eu lembro que a gente chegou aí na Santa Casa para fazer alguns testes. Eu acho que era trabalho que elas precisavam fazer. E fazer uns testes de ouvir algumas coisas, falar no tom de voz. E, enfim, eu não entendia direito, mas estava lá mais para ajudar. Sim. Muito bacana essa época. Muito legal, a gente faz isso mesmo. A gente tem... Cada universidade tem um tipo de... essas partes práticas, né? Sim. E os assessments, né? Como se fossem os assessments aqui. Sim. E aí a gente chama o pessoal realmente, assim, na rua. Vamos lá para fazer um teste auditivo. Galera aleatória. Tá fazendo o quê aí? Exatamente. Mas assim mesmo. Precisa falar Libras para ser fonoaudióloga? Não. Tem pessoas que gostam muito da área e acabam sendo um pouquinho mais especializadas nessa área, né? Entendi. A fonoaudiologia, basicamente, na base dela, a gente meio que gosta de algumas áreas. Você pega ali as pessoas preferidas, mas a gente trabalha com linguagem, voz,
com a audiologia, que é quando a pessoa geralmente vai precisar de libras, quando ela vai trabalhar mais com crianças surdas ou com implante coclear. Sim, então, sim. tem áreas Tem da várias fonoaudiologia. especializações assim. Isso. Eu trabalhei muito com motricidade facial, que é a parte da musculatura da cabeça e pescoço. Tá. Essa parte é mais para pessoas que... E com disfagia. Então, essa parte eu trabalhava muito mais com questões de hospital, de pessoas que tiveram acidentes de trânsito, Entendi. acidente de carro, e que não falavam mais, não comiam mais. Então, Por algum problema, alguma contusão, sei lá. Geralmente, contusão no cérebro, né? Entendi. Geralmente, eles têm... quando você... Depende do acidente, tem os nervos ou músculos afetados. E aí, geralmente, tem pessoas que ficam mal na Eu tive uma amiga que ela teve um derrame e ela teve que reaprender a falar, a se locomover, a tudo. Sim, eu era essa fono aí no Brasil. Entendi. Eu ajudava muito nesses casos que eram bem graves. Mas que é muito recompensador quando você vê jovem, né? Principalmente tinha muito jovem paciente. Então, você consegue ter essa plasticidade cerebral e se recuperar. Então, ver a recuperação de uma pessoa, eu acho que é assim, nossa, incrível, sabe? Era muito legal os adultos que conseguiam se recuperar. E era isso que fazia você motivar, né, para trabalhar. Porque é um trabalho que era bem cansativo, assim. Desafiador. Desafiador. Te tomava muito. Um paciente, 1 hora que você ficava com ele, tem pacientes que não mexem mais, né? Não mexem a boca, que não conseguem. Então, a gente tinha que fazer uma massagem facial. A gente tinha que abrir a boca, fechar a boca deles várias e várias, várias vezes. Para relembrar esses músculos e nervos. Os movimentos. Então, era assim... era bom, mas eu gostava mesmo, era de criança deficiente por causa disso. Porque eles eram animados, felizes, malucos. E eu amo gente maluca, assim, sabe? O nosso jeito maluco de ser, cada um tem um. E eu amava isso. Já os hospitalizados era um pouco mais difícil, porque você tá ali, é basicamente você com você. Né? O fisioterapeuta com o fisioterapeuta. A pessoa não fala lá. Entendi. Por muitas vezes ela tá ali te olhando, mas você não sabe se ela realmente tá te olhando. O que tá sentindo, né? Se ela tá sentindo ou se... Porque não tem expressão. Não. Era bem mais desafiador essas pessoas. Em qual momento você decidiu vir para a Austrália e por quê? Então, chegou um momento, quando eu já era coordenadora, que eu falei assim, nossa, mas eu já subi na minha carreira, já fiz o que eu queria, já trabalhei como fono, já tinha 4 anos que eu estava trabalhando nesse mesmo lugar, e eu falei, tá na hora de mudar. Eu quero sair um pouco da zona de conforto. Eu comecei a ver algumas ideias de começar a ser professora da universidade. E aí, mandei mensagem para algumas pessoas, elas falaram, vamos, só que você precisa fazer o mestrado. Tá. Para ser professora. Para ser professora da universidade, eu tinha que fazer o mestrado. E aí, eu não passei na prova de inglês. E eu falei, nossa, eu nunca estudei inglês. Não sabia nada. Nada. Não sabia nem falar hi. É. Sabia falar italiano, porque minha família é italiana. A nossa vilarejo lá, o pessoal fala muito italiano, muito palavrão, muitas coisas italiano. Então, Mete você um aprende... katsu, assim. Você aprende só a falar, né, as coisas. Participei de coral italiano na minha escola, mas a gente não aprendia inglês em si. A gente aprendia aquele verbo to be, que é 1 ano obrigatório ali basicão, no ensino médio. assim, né? Aí foi quando eu falei, tá, vou aprender inglês, porque agora ou eu aprendo inglês ou eu aprendo inglês. Ao mesmo tempo, comecei a estudar para concurso, só que eu vi que era uma nova área, era uma nova coisa. E falei, tá, vou fazer algumas especializações. Comecei a me especializar, fiz fonoaudiologia forense, ciência forense, porque eu gostava da área de perícia. Que e legal. Pensei, vou tentar passar em perícia. Comecei a trabalhar com voz de perícia, trabalhar com voz, de reconhecimento de voz, pegar esse áudio aqui que a gente está fazendo e reconhecer se você, Daniel, é você, Daniel, nesse áudio, se eu posso provar quais as áreas exatamente da sua fala que são específicas suas e que, sim, podem levar a entender que você estava mandando um áudio, você era um sequestrador, você era uma pessoa Caramba, tem isso? Tem isso. O Fernandinho Beiramar, ele deve odiar as pessoas que são fonoaudiólogas e peritas. Porque a gente estudava muito os áudios do Fernandinho Beiramar. É mesmo? Para provar quando ele pedia para realmente matar alguém, né? Para pedir, quando ele pedia dinheiro para alguma coisa. Então, a polícia precisava provar isso, de alguma forma. E para isso, eles chamam as pessoas especialistas. Então, eu falei, eu vou para essa área. Foi aí que eu resolvi ir para essa área, mas aí tinha
muita coisa de inglês que eu precisava aprender. Entendi. Tinha muita coisa de inglês que eu precisava ler. Então, o inglês estava sempre sendo uma barreira para você. Sempre uma barreira. E eu falava, nossa, por que eu não tenho inglês? Sim. Eu vou precisar ir pro inglês. No final de todas essas alternativas, eu via que o inglês era o que me impedia. Era o que me deixava ali meio que... Eu queria saber mais e não conseguia saber mais. Foi aí que eu decidi. Falei, vou fazer inglês, mas vou morar fora. Eu tô cansada, quero tirar umas férias, já tô cansada de trabalhar. Vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou vender tudo e vou morar fora para ver qual o sentimento, qual a sensação. Comecei a procurar alguns amigos para ir como au pair para os Estados Unidos. Porque eu via que era boa oportunidade. Os Estados Unidos é ali pertinho. Do lado, né? Do lado. Mas aí, exatamente nessa época que eu estava pesquisando valores e como, e quais vistos e tudo isso, foi quando um ex-namorado meu voltou lá para Guarapari. E ele falou, Graça, por que você não vai para a Austrália? A Austrália é ainda um país, vamos dizer assim, novo, que talvez você consiga ser fonoaudióloga. Vamos lá, eu te ajudo, te dou suporte. Então, vamos lá e vamos tentar. Chegou aqui, tive coragem. Decidi que ia para a Austrália, apliquei o visto de turista, vim para cá, amei a Austrália. Viajei no meu primeiro mês. Você veio de turista, né? Vim de turista. Viajei meu primeiro mês todo. Viajei, passeei, fui para Jervis Bay, vários lugares, né? Você veio para Sydney? Vim para Sydney. Tá. E aí viajei bastante, falei, vou aplicar meu visto. Apliquei meu visto para 2 anos e meio, fiz 1 ano de inglês. Foi aí que começou, né? As barreiras da Austrália. As dificuldades realmente que, quando eu estava muito bem no Brasil, quando eu estava assim, já tinha a minha carreira, tinha muitos clientes, tinham pessoas que gostavam de mim, tinham começar do zero aqui. Aí vem aquela barreira cultural, a barreira da língua e começar do zero uma nova vida. Sim, é um desafio. É um desafio. Mas você não veio preparada para isso? Você não tinha noção? Então, eu não tinha noção, porque eu sou da roça mesmo, né? Eu não tinha noção do que ia acontecer. Não, eu não tinha noção. Se você me falar assim, mas você não tinha... Não, eu nem me organizei, porque pra mim tava tudo bem. Entendi. Ia ser uma coisa simples. Então, eu cheguei aqui... Achou que dava pra ser fono logo de cara? Sim, não, achei que dava pra fazer qualquer coisa. Não tava nem me importando em ser fono. Eu achei que eu ia chegar aqui, estudar inglês com 2 meses. Quem dera. 3 meses e ia conseguir fazer o pedido de uma comida. Sim. Né? Mas, na verdade... Vai aprender inglês assim, né? Eu acho que a minha maior barreira foi a linguagem. Total. Porque foi ali que eu falei, opa, peraí. Eu não consigo nem pedir água. Sabe? Sim. Por mais que eu tivesse treinado ali, eu acho que eu treinei 1 mês antes de vir para a Austrália, eu treinei aquelas expressões, né? As expressões que você vai usar na Austrália. Como pedir comida, esse tipo de coisa. Mas eu nunca estudei inglês na vida. Sim. E a minha pronúncia era muito forte. Aí chegava aqui, eu ia pedir água para as pessoas, elas me olhavam e falavam... O que tá falando, essa doida? Sorry, what do you mean? Aí eu pensava, o quê? Excuse me, é água, por favor. Eu pensava, só quero uma água, senhor. H2O. Sim, assim. E aquilo começou a me matar, porque eu não conseguia pedir nada. Então, meu primeiro 1 ano, assim, basicamente, foi de depressão total. Porque pensa, a Mas pessoa isso que no falava, turista, você disse? Não, eu já apliquei. Com 1 mês que você está aqui de turista, você já pode aplicar para o de estudo. Tá. Então, com 1 mês que eu já gostei da Austrália, falei, vou aplicar para o de estudo. Tá. Já apliquei, tudo certo. Meu visto, inclusive, acho que foi aprovado em 3 ou 4 meses. Foi uma coisa bem rápida. Mas eu senti, assim, que por que eu estava aqui? Eu sentia, por que eu fiz isso com a minha vida? Já estava arrependida, já? Já. Nossa, me arrependi muito. É. Se eu te falar que eu não me arrependi, é mentira. Eu me arrependi todos os Acontece. dias durante o meu primeiro ano. Eu chorava e pensava, por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu larguei minha vida, minha profissão, jogando meu diploma no lixo? E sim, Vitória, né? Vitória não é tão seguro, mas Guarapari era super seguro. Então, se eu te falar assim, vamos comparar Sydney com Guarapari, com Vila Velha. Não é tanta coisa assim também. Não é tão diferente. A minha qualidade de vida é a mesma. Eu ficava... Essa era a minha tecla. Porque uma coisa é você... comparando. Você vir de São Paulo, né? Eu tenho vários amigos que vêm de São Paulo e falam, nossa, é muito melhor aqui, qualidade de vida, seguro e coisas mais baratas. Uma coisa é você vir de São Paulo. Outra coisa é você vir lá do interior. Cada realidade é uma realidade, né? Então, eu fiquei muito arrependida no meu primeiro ano. Falei, meu Deus, porque eu chorava. E fiquei muito mal, porque eu terminei logo de cara, quando eu vim pra cá. Eu terminei com o meu ex, porque eu descobri que ele tinha várias namoradas.
pessoal da escola começou a abrir meu olho, os amigos dele começaram a abrir meu olho e falar, cuidado com esse Olha lá, cara que aí, cuzão. hein? Uhum. Nossa, meu Deus, foi muito ruim. E aí eu fui meio que comecei a dormir na rua, pedi ajuda numa padaria. Comendo pão que já amassou. Sim, os meus primeiros 3 meses, basicamente, foi eu pedindo ajuda. Só perrengue. Só perrengue. Não tinha emprego. Tá. Não consegui emprego. E o dinheiro? Tava... Dinheiro eu paguei tudo no visto, né? Aí acabou o dinheiro também. E Então aí tem isso, né? E aí também tem aquela coisa de quando você entra numa depressão, que você começa a realmente ir por uma depressão, você não fala. Então muita gente, mas por que você não pediu ajuda? Por que você não falou no Brasileiros em Sydney? Por que você não pediu ajuda pra alguém? Pedir ajuda de quem? Você acha que você tá sozinho, sabe? Sim. Você acha que você tá num buraco. A sensação que eu tinha eu tô no fundo do poço, num buraco bem fundo, e não tô vendo ninguém aqui. Então, até que eu tive ajuda do pessoal da empresa, de uma agência de intercâmbio, e que eles eram da igreja que eu participava. Sim. Então, eles que foi a primeira pessoa que eu realmente liguei e falei, olha, pra desabafar. Eu não tô legal. Entendi. Eu não tô bem. E eu comecei a contar pra eles, olha, eu e o João Vitor brigamos, aconteceu isso, eu descobri que ele tinha outras pessoas, não perdoo, não vou conseguir, não quero lidar com isso, não é esse tipo de pessoa que eu quero na minha vida, quero separar mesmo, tipo assim, já tava certo de que eu não queria ficar com ele, e aí eles começaram a me ajudar e acharam um lugar pra mim, e eu comecei a fazer cleaner. Então o sonho de ser fonoaudióloga, que inicialmente eu tinha só de aprender inglês, já estava aprendendo, vamos dizer, já estava no processo, então eu pensava, quero ser fonoaudióloga. Eu já meio que falei, não, deixa pra lá, porque não dá. Agora já eu vou tinha voltar, desistido. Sabe aquela pirâmide de Maslow, que você vai lá no sobrevivência? Das necessidades. Das necessidades. Eu tava lá embaixo, na base da pirâmide, tipo, só vou sobreviver. Se eu tiver dinheiro pra comer aqui, tá bom. Entendi, então não pensava em mais nada. Não, e eu não falava com a minha família. Todo mundo me falava, Graça, quer ligar? Não, não quero ligar. Mandava mensagem e falava, tá tudo bem, tudo ótimo. Falava com todo mundo que estava tudo bem, falava com todo mundo que estava ok, só com uma ou duas amigas que eram bem foi se próximas, isolando. Fui me isolando de todo totalmente. Mundo. Entendi. Não falava, então fiquei 1 ano sem falar. Não tinha amigos, porque eu parei de ir na igreja, porque eu terminei com o meu ex, que era da igreja, então não fui mais. Tinham pouquíssimas pessoas com que eu conversava. E foi na época que eu pensava, né, comigo mesma. Eu preciso entender que isso é um luto de vida, porque eu perdi a minha vida. E eu tenho que entender que eu deixei ela para trás. Eu lutei muito resisti muito quanto a aceitar que eu não era mais aquela Graça, fonoaudióloga, porque eu gostava muito daquela vida. Então eu tive que deixar isso. Abrir mão E aceitar que, sim, eu estava no fundo do poço. Sim, eu estava na pior situação que eu mesma tinha me colocado. Entendi. E quando eu comecei a pegar essa responsabilidade para mim e falar, eu me coloquei aqui. O meu pai e minha mãe me falaram isso de forma clara. Se você for, você sabe que a responsabilidade é sua. Você quer fazer isso? Sim, sim. O B.O. é seu. Exato. Então foi muito da... Então o início foi bem ruim. Foi bem ruim. Meu primeiro ano aqui foi destruidor. Trabalhando de tudo. Aí comecei com... depois que eu estava quase com 1 ano, eu tinha 10 meses de Austrália. Eu não pagava aluguel porque eu não tinha condição. Eu comecei a trabalhar numa function, sabe essas coisas de ser waiters? Então eu era garçonete de um lugar no sábado e domingo. Já fiz muito isso. E aí vinha aqueles $200 ali que era para eu pagar a minha comida. Então, eu não tinha dinheiro para acabar de pagar o visto, porque eu parcelei o visto e minha última parcela ainda faltava pagar. Não pagava escola, não pagava aluguel. Eu não sei como que eu não fui deportada e fui mandada embora. Essa é a verdade. Entendi. Fui assim, tudo que as pessoas viam que eu queria, sim. Só que eles sabiam que era questão de tempo até eu conseguir um emprego, né? Eles entendiam que eu não tinha inglês e que por isso eu não conseguia emprego. E naquela época, na Austrália, não tá igual agora, né? Agora tem todo lugar... Agora o emprego tá sobrando, né? Sim. Todo lugar eles precisam de pessoas e eles falam, eu te treino. E aí eu conheci um menino em Piedmont. Eu conheci esse menino que era um brasileiro, Gustavo. E ele falou, vou te ajudar a conseguir um emprego. Eu tô vendo que o que você precisa aqui é a base, é o emprego. Vou te ajudar. Ele conversou com o chefe dele, que é num pub. E ele falou, ela pode ser waiters aqui?
qualquer coisa. Ela pode limpar a Te mesa. arrumou um trampo lá no pub. E aí ele falou, traz ela aqui. E ele foi muito engraçado, porque assim, ele tentava conversar comigo, cara, né? E eu assim, gente, sem entender nada. Eu nem falava, eu não entendi uma palavra que aquele homem tava falando, e já com 10 meses de Austrália. Tava só lá, yeah. Yes, ok, yes. E aí ele viu que eu não entendia, e ele pegou o pano, e ele me mostrava o que eu tinha que fazer. Entendi. Ele me mostrava, você vai limpar a mesa, e você vai pegar o prato. Então foi basicamente, comecei a me comunicar por linguagem corporal, e realmente o meu melhor amigo era só linguagem corporal e translation. Então, meu primeiro emprego foi graças a um brasileiro que me ajudou. E esse boss que foi muito legal, esse australiano, que ele precisava de alguém. Então ele falou, eu preciso também, pra mim vai ser bom. E ele me deu emprego 1-2 vezes por semana lá. E aí eu continuava na Function 1-2 vezes por semana. E eu comecei a me reorganizar. Foi quando realmente as coisas foram melhorar. E a partir de qual momento você pensou em voltar a ser fono ou a correr atrás das informações para como atuar como fonoaudiólogo aqui? O que foi legal é que eu tive que trabalhar em várias áreas, né? Então eu trabalhei como labor, eu pegava... Nesse período que eu estava no pub, eles só me davam trabalho 1-2 vezes por semana. Entendi, porque não era full time. Eu não falava inglês. Então, eles não podiam me dar trabalho de bartender. Eles me davam de waiters e eles não precisavam. Então, eu comecei a trabalhar em outros lugares. E eu comecei a trabalhar de labor. Eu catava madeira pro pessoal na obra. Essas construções, quando tá quase acabando, que precisa fazer aquele geral. Cleaning de obra, assim. Comecei a fazer cleaning de obra. Comecei a limpar chão depois. Comecei a fazer aquela limpeza pesada mesmo, com as meninas de cleaner de obra para entregar o apartamento. Depois comecei a fazer cleaner de casa. Fui fazendo vários trabalhos. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E com isso, você aprende muito, né? Sim, eu conheci pessoas muito legais, que me ajudaram muito. E é ali que você começa a aprender novamente como eu me comunico. Porque além de você tô num lugar novo, tô numa língua nova, tô numa cultura nova, eu via que as pessoas aqui eram muito mais simples e diretas. Que não precisava de tanta conversa, tanta explicação, como a gente faz, né, no Brasil, que a gente conversa muito e tal. E eu comecei a ver que as pessoas eram muito mais rápidas nisso. E eu falei, eu gosto disso, é legal. Foi quando eu comecei a gostar da Austrália. Lá quando eu tinha mais ou menos 1 ano. Quando fez 1 ano e pouquinho, eu comecei a falar, nossa, eu gostei. Porque foi quando eu comecei a conversar com labor, foi quando eu comecei a ver meu inglês fluindo, depois de 1 ano. E via que as pessoas me entendiam. Então eu falei, peraí, o meu primeiro passo está sendo dado aqui, que era a parte mais difícil, que é o sobreviver meu primeiro ano. E por esse motivo eu falava, eu não aceito ir embora. Eu não vou embora. Eu não aceito. Não pensava mais em desistir. voltar? Não aceito, não pensava em voltar. Falava, eu vou ficar aqui, porque o pior ano foi esse. Não vai ter pior coisa que isso. Eu tinha certeza. O pior já passou. O pior já passou. Tinha minha psicóloga, eu comecei a voltar a pagar minha psicóloga, né? Porque eu comecei a trabalhar, então eu conseguia. Então, eu comecei a ter uma base boa mental. Tinha a minha base espiritual, que eu comecei a voltar para a igreja. Comecei a sentir que eu tinha força para ficar aqui. Mas assim, sozinha, 100% sozinha. Sempre com aquela sensação de todos os amigos que eu tinha voltaram embora. Aquela sensação Esse ciclo, né, de dificuldade. Sim. E quando eu comecei a me envolver com esse menino, esse brasileiro, que estava no pub, e ele era muito legal, muito divertido. E ele era músico e cantava, e eu adorava a música. E eu falei, sou fonoaudióloga, e a gente começou a conversar. E foi muito legal, porque a gente conseguiu criar uma amizade que virou um namoro. Entendi. E que namoramos durante 1 ano e meio. E ficamos juntos. E foi ali que eu comecei a ver que o meu inglês não era tão ruim. Porque a gente começou a sair muito com australianos. O pessoal do pub era muito amigável. Então, todos os clientes, tanto os clientes, mesmo os que eram mais, assim, um pouco mais grossos, eles começavam a ver que eu não sabia, mas que eu estava tentando e que eu limpava muito e que eu estava correndo atrás. Então, as pessoas começaram a se sensibilizar de uma certa forma. Então, todo mundo começou a tratar bem e as pessoas nos chamavam para sair, muitos australianos. Então, eles viraram amigos e até hoje são meus amigos. Essa minha chefe é minha melhor amiga hoje. Oh, que bacana. Eu fiz amigos e uma nova família aqui. Então, eu comecei a ter aquela base, aquela sensação boa de estar presente em uma comunidade. Entendi. Eu decidi, inclusive, morar perto do pub, porque era onde eu sentia que as pessoas me conheciam,
as pessoas falavam comigo na rua. Então, eu consegui voltar até aquela base da roça. Uhum. Aquela base do vilarejo, que todo mundo te conhece, que todo mundo te dá oi. Sim. Isso foi muito legal. E isso que me manteve na Austrália. E isso que me deu suporte para eu começar a falar assim, as pessoas falam comigo, Graça, mas seu inglês já é bom para você tentar ser fonoaudióloga. As pessoas começaram a me dar esse feedback. Tá. Em todos os trabalhos que eu tava, eu ouvia, nossa, mas você fala bem inglês, por que você tá com medo? Sim, Porque sim. eu tinha estudado, né, aquele 1 ano. Mas na fala, na fluência, é diferente, né? Você saber uma teoria é uma coisa, mas falar é outra. Sim. E aí, foi graças inclusive, a esse brasileiro que eu consegui me estabilizar, que eu consegui ficar bem, e aí veio a pandemia. A gente tinha acabado de viajar para Tailândia e Indonésia, com vários amigos. Tinha sido incrível. Eu acabei não indo para o Brasil por esse motivo. Entendi. Eu falei, eu vou viajar. E ficamos 1 semana na Tailândia, 1 semana na Indonésia. E foi muito legal. Foi uma experiência de vida, aquele lugar para mim. É muito bacana, é muito lindo, né? Sim, e além de ser lindo, foi a primeira vez que eu falei inglês, né? Em outro país a não ser a Austrália. Oh, que legal. Então, para mim, foi uma conexão tanto com as pessoas, muito forte. E foi ali que eu senti que eu tinha poder. Eu sentia, toda vez que eu mergulhava naquela água, eu falo que a água da Tailândia ela tem alguma coisa. Eu sinto mágica. que aquela água é mágica pra mim, sabe? É a minha Entendi. experiência. Porque eu sentia, toda vez que eu mergulhava naquela água, eu pensava assim, nossa, eu tô tão feliz, eu consigo falar. Eu consigo ser a Graça de novo. Sim. Então, eu consigo sair da onde eu tava naquele, vamos dizer assim, onde eu ainda tava sentindo que eu tava aí saindo desse buraco. E aí falei, tá, eu vou conseguir. E eu sentia cada dia naquele lugar que era uma cura. Que era realmente eu tava me curando de falar. De falar e conseguir falar. E tentava várias coisas comigo mesma e via o que dava certo, o que não dava, como que eu falava melhor e se eu conseguia falar. Quando eles não conseguiam me entender, né, porque todo mundo falava inglês, eu falava, não, peraí, vou explicar de uma outra maneira, vou achar um outro caminho, tentar falar em outras palavras. Mudar a sua expressão. Mudar e ia mudando. E aquilo me deu um sentimento, sabe quando você sente assim? Virou uma chave, falei, eu tenho um poder de falar agora. Tá, já superou esse desafio. Sim, consigo falar essa língua também. E aí foi quando eu realmente falei, vou ser fonoaudióloga. Voltamos. Quando a gente voltou, aquela pandemia. Fechou tudo. 2020. 2020. E aí foi quando veio aquela pandemia que eu fiquei em casa a gente ficou em casa durante 2 meses e meio, né? 3 meses que o governo pediu o lockdown. Acho que foi 3 meses. E eles falaram, se você não tem, Morrison falou. Volta pro seu país. Se você não tem dinheiro para ficar, volte para o seu país que o governo não vai te ajudar. Otário. Ainda bem que ele caiu agora. Ainda bem, porque, nossa, ele não podia ter feito isso. Porque todo mundo viu. Tanto que agora, a promessa do Labour, do Albanese, é essa, né? Você viu o que ele fala, né? Sim. Agora tá todo mundo comigo. Pode ficar tranquilo que tá todo mundo aqui junto. E eu acho que ele quer dizer isso, né? Muitas pessoas ficaram bem revoltadas e chateadas e tristes. Sim, desamparadas. E muita gente foi embora mesmo. Sim. E aí eu comecei a pensar em ir embora. Eu falei, será que eu vou embora? Porque tinha o consulado brasileiro, né? Tava ajudando com voos que podiam ter essa possibilidade. Eu falei, repatriação, né? Eu acho que eu vou embora, porque ficar aqui sem poder trabalhar... Eu já tinha conseguido juntar um dinheirinho, eu tinha minhas saves, né? Eu pensava, será? Vou gastar isso tudo, agora eu vou ter que ficar aqui, porque aqui é muito caro, né? Gente, pra quem não sabe, isso aqui é por semana, é aluguel, tudo por semana, por semana, é muita coisa. É uns $300, $400 ali por semana foi um momento fazendo nada. bem difícil, né? E foi muito difícil, mas assim, foi engraçado, porque foi um momento que para todo mundo estava sendo difícil. Sim. E que eu estava precisando de férias. Porque foi quando, naqueles últimos meses, eu estava trabalhando muito. Eu estava trabalhando 3 empregos. Então, foi quando eu falei, peraí, vou dar uma pausa. Vou tirar esse tempo aqui para mim. E foi muito bom, porque eu comecei a ler livros que eu queria ler há muito tempo. Então, eu voltei a fazer isso, voltei a ler. E eu li um livro que é chamado Psicologia Mindset. A Psicologia do Futuro, alguma coisa da psicologia. Tá. É um livro grande, que é muito da psicologia, mas que falava sobre o seu poder está na sua cabeça, no seu cérebro e na sua mente. Perfeito. E eu comecei a falar, o meu poder está na minha mente, então eu tenho o poder de fazer o que eu quero. Tipo um segredo, né? Sempre vi aquilo, mas falava, não, como que eu vou colocar isso na minha vida prática? E eu comecei a pesquisar e estudar sobre como eu podia
ser fonoaudióloga. Eu falei, vou pesquisar. E eu comecei a ver que fonoaudiólogo estava na lista, mas eu não entendia muito o que fazer com aquilo. Porque você tem muitas informações. O governo tá lá, o website deles está lá, o Speech Pathology Austrália tá, o website está lá. Tá tudo lá, só ir atrás. Só que você fica overwhelmed, que é quando você tá com a cabeça muito cheia de informação e você não sabe o que fazer. Sim. Então, sabia por onde começar. Não sabia por onde começar. Comecei realmente a pensar, vou estudar. Nessa época da pandemia, muitas universidades, não sei se você chegou a ver, que muitas universidades naquela época estavam dando de graça cursos. Então, eu comecei a fazer muito curso de graça. Tudo em inglês. Tudo de speech patologia, assim, como desenvolver a criança que não fala, como desenvolver a fala em adultos, como treinar seu speech. Comecei a estudar vários cursos. O máximo que você podia de conteúdo. Sim, de conteúdo, porque eu pensei, pelo menos assim, eu estou estudando coisas que eu gosto da área da fono, que é o que eu quero fazer, e ao mesmo tempo eu estou em casa, não tenho nada para fazer, 24 horas dentro de casa, sem poder sair de lockdown. Sim. A gente só podia se exercitar 1 hora por dia, então aquela 1 hora eu fazia 1h30, 2 ali, uma caminhada de 10 quilômetros, voltava para casa, tomava um banho, comia, estudava. Então, basicamente, eu fiquei esses 3 meses estudando. Estudei muito sobre marketing digital, comecei a gostar da ideia. E aí foi quando a fonoaudiologia lá no Brasil também liberou o telehealth. Na Austrália. Entendi. Fazer por videochamada. Isso, porque até então era ilegal. Então, isso meio que me prendia muito, né? Porque eu não sabia o que fazer. E eu acho o speech pathology daqui muito difícil. Eles respondem os e-mails de uma forma muito vaga. Eles são muito lentos. Então, tudo que eu pedia para eles era uma demora muito grande. Já tinha 2 anos que eu mandava e-mail para eles e eu nunca obtive uma resposta muito concreta do que eu podia realmente fazer ou não fazer. Eles nunca me davam exatamente o que é legal, o que não é legal, sabe? Eu ficava muito nisso não sabia. E aí foi quando eu resolvi começar a pagar agente de imigração. Eu paguei o primeiro agente de imigração, ele me instruiu onde estava tudo. Tá. Aí ele me mostrou tudo onde estava. Eu comecei a estudar sobre aquilo. Comecei a questionar a Speech Pathology Austrália. Comecei a mandar vários e-mails. E aí entrei com outro agente de imigração que sabia mais sobre isso. Mas ninguém conhecia uma fonoaudióloga que eles tivessem aplicado esse tipo de visto. Tá. Então, para eles também era uma coisa nova. Então, era novo para eles. Para todo mundo era novo também. Então, na lei, eles sabiam como fazer, mas na hora que eu mandava os documentos, isso aqui que eu preciso fazer, mas eu não entendo, a gente não sabe, vamos tentar. E eu via que era uma coisa que era muito de eu mesma fazer. Então, foi aí que eu comecei a ter assim, a coragem de desbravar e realmente tentar desbravar o máximo que eu podia daquilo. E aí, foi quando eu comecei a descobrir caminhos. E aí, a gente voltou a trabalhar, voltou o meu foco gastei todo o meu dinheiro, voltou às necessidades básicas. Gastamos todos os nossos dinheiros aqui nesses 3 meses, vamos voltar a trabalhar com tudo, força total, porque a gente não sabe se vai ter outro lockdown. Então, voltamos a trabalhar, trabalhei bastante, juntei mais dinheiro, falei, juntei, aí veio o segundo lockdown. Que foi aquele lockdown menor, que a gente já ficou ali 1 mês e meio, só 2. E foi quando as pessoas já começaram a protestar, que todo mundo já queria sair. Sim. E aí a Márcia Percival, que já veio, né? Já via Márcia em vários lugares. Falei, nossa, ela tá fazendo agora para brasileiros que estão em Sydney, na Austrália, nesse momento, como você conseguir emprego na área. Falei, eu vou tentar. Quero tentar esse curso. Vou tentar essa mentoria porque é uma alternativa. Sim. Alguma coisa eu vou aprender ali. Fui lá, peguei, consegui pagar ela. Falei, beleza, vou lá, vou fazer. Foi quando eu realmente comecei a entender o que era as leis, como que era cada lei, quem eram essas pessoas, o que eles podiam fazer para me ajudar. E eu fui entendendo tudo. E aí eu achei um advogado de imigração que me ajudou e me instruiu muito em entender o que eu podia legalmente ou não fazer. E aí eu realmente mandava e-mails bem mais com clareza e complexos para Speech Pathology daqui. E aí eles me respondiam, mas você pode fazer telehealth, você pode... Entendi. E aí eles me abriram o que dava pra fazer. Sim, me abriram várias portas de você pode começar. E aí eu fiz meu ABN, que já tinha, na verdade, só que aí fiz como empresa no meu nome, para começar realmente a atender como fonoaudióloga.
por ser, né, a ter um visto que não me permite ter um Medicare, eu não posso dar reembolso do Medicare, né, essas coisas, mas eu posso atender privado. Comecei a pagar insurance, que é a insurance que o Speech Pathology pede para pagar. Obrigatório. Eles pedem um insurance obrigatório. Eles pedem para você tirar o Work with Children Check, Perfeito. que é aqueles checks, vários checks. Um certificado, assim, né, para você trabalhar com crianças. Isso, para qualquer coisa na área de criança. E aí, com a Márcia, com um mês com a Márcia fazendo a mentoria, ela me instruiu em algumas coisas, me mostrou exatamente quais caminhos existiam, que existe o sponsorship, que existe um visto que é o 189 e 190, que são os vistos que você mesmo pode aplicar. Uhum. E aí eu comecei a investigar quais possibilidades eu tinha. E aí foi quando eu comecei a entrar em todos os grupos de speech pathology da Austrália que eu achava. Para aprender. Falei, vou entrar, vou conversar com essas fonoaudiólogas aqui, vou me oferecer de graça para trabalhar para elas, vou conseguir fazer alguma coisa porque eu tinha a minha base, que era o inglês. Agora eu me sentia segura e confiante para falar, mesmo sabendo que não ia ser perfeito. O que estava te segurando antes não estava. Que era o que me segurava, né? E aí ficou nesses 2 anos até eu ter essa força de procurar. E aí quando eu achei que eu estava pronta, foi quando eu realmente entrei nesses grupos. E aí uma pessoa no grupo falou, gente, se apresenta. Quando eu me apresentei, que eu já tinha 5 anos de formada, já estou na Austrália, já tinha 2 anos e meio na Austrália, 2 anos e bababá. Uma pessoa veio falar comigo, 3 vieram e uma pessoa fez a entrevista comigo. Das 3, ela que mais me passou confiança. Tá. E eu falei, gostei dessa. E ela me deu um emprego na área de fonoaudiologia assistente. Sim. E aí eu descobri esse caminho, né? Que é um caminho novo, que é... Você pode ser fonoaudiólogo assistente, desde que você tenha um fonoaudiólogo que te supervisione. Perfeito. Entendi. Então, alguém responsável por você. Isso. E aí ela me supervisiona, mas eu posso ser fonoaudióloga para ela. Então foi muito legal, porque foi um novo caminho total que ninguém sabia, que ninguém nunca me falou. Você trabalha numa clínica, na clínica dessa moça? Sim. E aí você trabalha com ela, na clínica dela, atendendo os pacientes dela. Entendi, que legal. E aí eu comecei a trabalhar para ela 2 vezes por semana. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu estava trabalhando muito mais do que eu imaginava. Tá. Porque além de atender paciente, eu estava entrevistando fonoaudiólogas australianas para ela, estava contratando pessoas, estava fazendo vários serviços administrativos. Tá. E aí eu falei, opa, peraí. Consegui um emprego, fiquei muito feliz. Sim, sim. Foi tipo o sonho da vida realizado. E era um sponsor? Era um emprego sponsorado? E ela me falou que poderia me dar um sponsor. Então, também fiquei feliz. Mas eles pedem que você tenha 2 anos no trabalho. Você tem que ter 2 anos de experiência na Austrália, sim, para conseguir validar o seu diploma. É. E passar na prova de inglês. Tá. A prova de inglês para validar o diploma da fonoaudiologia é muito difícil. Porque EOT é o nome da prova. E esse EOT, ele basicamente você precisa passar, porque você é fonoaudiólogo, então essa área especificamente, você precisa passar com nota acima de 450 em todas as áreas, sendo que a prova vale 500. Entendi. Então é uma nota super, super, super alta. Você precisa estar com inglês muito, muito, muito bom. Tá. Inclusive, para quem está com inglês muito bom, se você estiver um pouco nervoso, eles te tirarem 1 ponto, já era. Sim. Todas as áreas você não pode errar mais de uma questão. Tá. Então, é bem difícil. E foi por isso que eu pensei, peraí, se eu aplicar para o Sponsor Visa, se eu aplicar para o visto para mim, eu não preciso ter o EOT para validar o meu diploma. Porque todo mundo te fala, mas você precisa validar o diploma, mas você precisa... Não, você não precisa. Não precisa. Então, eu venho te falar que isso é uma coisa que falaram e falam mesmo, que existem profissões que precisam mesmo, que não tem outra opção, mas a fonoaudiologia você pode trabalhar para alguém. Sim. Você pode conseguir um outro caminho para imigrar, para realmente morar aqui, sendo fonoaudióloga, mas você não precisa trabalhar para você sendo fonoaudióloga. Né? Nesse caso, ela é a fonoaudióloga e eu sou assistente dela. E aí ela pode me dar um sponsor. Se ela me dá um sponsor, daqui 5 anos eu sou residente australiana, então daqui 5 anos você pode fazer um mestrado na área, você pode conseguir ser fonoaudióloga depois que você é residente, porque aí você tem direito ao Medicare, você tem direito... Então existem outros caminhos. Esse de, preciso validar o diploma. Necessariamente não. Você pode ter esse caminho aí de, primeiro eu consigo um emprego,
que para Uma trabalhar com experiência isso, na para área. ganhar experiência, para provar para o Speech Patologia Austrália que eu tenho experiência na Austrália, e aí sim, legalmente, você consegue depois validar o seu diploma. Perfeito. Porque validar o diploma é algo que só vai acontecer em 10 anos. Porque você tem que passar com uma nota muito boa nesse teste de inglês. Entendi. E assim, é $1.000 cada vez que você faz o teste. Então não é um teste Só a igual- prova? Só a prova. Nossa. Então, E a tipo, pressão? não é fora a pressão, o nervosismo, tudo que acontece ali, né? Você vai ficar um dia fazendo uma prova, é um dia inteiro de prova. Entendi. Você vai ter que falar sobre fonoaudiologia com uma pessoa que é fonoaudióloga, né? Vai Então- ter que fazer uma redação sobre isso. Então, é uma coisa que é bem, bem desafiadora, principalmente para quem está aqui há menos de 5, 6, 7 anos. Então, Tá. validar o diploma na fonoaudiologia não necessariamente precisa acontecer até realmente você consegue outros caminhos. Que é uma coisa que ninguém nunca falava comigo. Entendi. E que me batia como barreira. Porque toda vez você falava, mas não vou conseguir validar. Mas não vai conseguir. Mas não vai dar. Mas, gente, é a mente, né? O poder da nossa mente. Então, eu encontrei outros caminhos, fui encontrando, então sabemos já que existem outros caminhos. Sim, que tem alternativas. Existem alternativas. Não é fácil. Não é fácil alguém te aceitar para trabalhar com... Porque eu já tentei várias e várias vezes. Eu tenho tantos e-mails de não. Eu tenho todos os dias, depois que eu refiz o meu LinkedIn, eu tenho pessoas, né, a oportunidade de trabalhar como fonoaudióloga. E quando eu falo com eles que, mas eu estou no Student Visa. Aí já... Já era. Porque qualquer outro visto, você pode pedir o Medicare, você pode pedir um número que você precisa para conseguir o reembolso do Medicare para as pessoas que vão ser seus clientes. Mas se você é estudante Visa, não. Então, se você está nesse tipo de visto, é sempre não. Mas assim, gente, não desiste. Porque não é sempre não, porque eu tô aqui a prova viva de que não é. Você está no visto estudante. Eu tô ainda no visto estudante até agosto. Então, E até aí agosto, você vai entrar no sponsor com... E aí eu posso entrar no sponsor com ela, Tá. ou posso aplicar o meu próprio. Porque aí eles aceitam o PTE, eles aceitam outros testes de inglês. Eu tive que fazer o PTE. Com outros vistos. Então, eu sou a prova de que não é impossível. Né? Não é impossível. Eu tenho as leis, tenho legalmente. Quando você é formado fonoaudiólogo, legalmente você é fonoaudiólogo. Sim. Você não precisa tocar em ninguém. Então, desde que você queira, se você tiver seu ABN, você pode fazer consultoria, você pode atender de outras formas que a Austrália legalmente te permite fazer. Hoje você, então, trabalha no consultório como assistente para essa moça, que é o seu trabalho de segunda a sexta? Não, eu trabalho só 2 vezes na semana para ela. E aí você faz os atendimentos via Zoom? Isso, e aí eu tenho... E foi aí que foi engraçado, né? Porque eu sempre atendi criança, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de linguagem no geral e comunicação. E aí foi interessante, porque eu tinha já umas crianças brasileiras que eu atendia. Então, eu tenho meus clientes privados, que são famílias brasileiras, que os filhos são bilíngues e que precisam falar em inglês, mas que estão com dificuldades também no português, ou que querem aprimorar o português porque pensam em, quando eu voltar para o Brasil, ir para falar com a família. Sim. Então, eu trabalho muito com a questão educacional do bilinguismo, ensinando português. Tá. E trabalho com... Aí foi quando deu essa mudança na minha área da minha vida, porque eu era fonoaudióloga de criança. Antes de vir. Sempre fui, né? Tipo assim, sempre fui. De adulta criança paciência no Brasil, mas aqui era de criança. E aí eu comecei a atender para essa fonoaudióloga australiana, eu comecei a atender adulto. Muito adulto querendo trabalhar dicção, oratória, falar em público, melhorar a velocidade de fala e várias coisas, e respiração. E eu falei, nossa, mas eu gosto tanto de fazer isso. Você descobriu eu quero fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Conversei com a minha boss, falei com ela, olha, é o seguinte, eu gosto de trabalhar com pessoas como esse cliente aqui. Tem mais cliente desse? Aí ela falou, claro, tem um monte. Eu posso te mandar um monte, porque o telehealth na Austrália hoje, ele é exatamente para isso, né? Para adultos, para pessoas que não têm realmente um problema. Sim, né? Não criança. Uma patologia, né? Entendi. Que é o que a fonoaudiologia no Brasil, a gente está muito acostumado ainda numa caixa de que a fonoaudiologia é para quem tem problema. É porque a pessoa tem problema, que tem patologia. Eu tinha essa dúvida. Eu nunca fui na fono, mas eu achava que fono era para criança que
Não necessariamente criança, mas para quem era gago, ou quem era fanho, ou tinha a língua presa. Esse tipo de coisa, sabe? E exatamente. E, na verdade, a gente sempre foi muito para isso, né? Sim. Só que se a gente parar para pensar de uns 5, 10 anos para cá, as coisas mudaram muito. Desde a pandemia, tá todo mundo usando muito a internet. Então, agora, a Fono começou a trabalhar com comunicação assim, comunicação em vídeo, comunicação, como falar em público. A gente começou a trabalhar com outras áreas que eram, às vezes, de jornalistas, de locutores. A gente também Pra trabalha melhorar nessa área. a comunicação. Você já viu aquele filme O Discurso do Rei? Sim. Que Então tem muito a ver com isso. Mas ele é... Mas ele é muito interessante, porque é tipo isso, né? As pessoas começaram a abrir o olho para falar, nossa, olha o discurso do rei. Quem treina os políticos? Se eu te perguntar hoje, você já parou para pensar que o político ele é treinado para fazer um discurso que impacte as pessoas? Olha, dependendo do político, se for o presidente do nosso país, eu tenho certeza que tem ninguém que treina ele. Não tem mesmo. Ali não tem, querido. Não dá pra ver, né? Que não tem. Mas você vai ver que várias pessoas têm fonoaudiólogo por trás. Sim, perfeito. Que tem algum mentor. Então, tem algum mentor que trabalha com comunicação. Desde 1989, na América, eu vou pegar o nome depois, a gente pode colocar o nome se as pessoas se interessarem. Tem um livro que se chama... Como se falar efetivamente, que é de um cara americano, que é um psiquiatra. Olha isso, ele é um psiquiatra. E ele começou a estudar e trabalhar com pessoas que falam em público. Entendi. E olha que legal, porque naquela época ele já falava isso. A gente precisa treinar, a gente precisa ter um mentor para falar em público. E ele foi uma das primeiras pessoas na América que conseguiram ter excelentes resultados treinando políticos. Então... para você ver que tem alguém por detrás de várias e várias pessoas que falam muito bem, que discursam muito bem, que se conectam com as pessoas, mas que hoje a gente está começando a ver um pouquinho mais sobre. A gente nunca pensou sobre. Sim. Que era fono é para patologia, para problema, é para criança ou é para adulto que não come mais, não fala mais. Mas na verdade não. É uma nova área. É muito mais amplo. É muito mais amplo. E foi aí que deu essa vontade de trabalhar com adulto. E que eu comecei a pedir ela mais adulto. E ela começou a me mandar vários clientes lá de Melbourne, principalmente, que vem muitos clientes para ela de Melbourne, porque era onde ela se formou. Perfeito. E ela trabalhou. Então, esse pessoal começou a vir, eu comecei a atender online e falar, é isso que eu quero da minha vida. Entendi. É isso aqui que eu quero. E eu comecei a observar que eu tinha medo. A verdade, gente, é que o medo, ele é o nosso maior bloqueio. E medo de aprender, medo de falar... Porque medo de falar em público é algo que é muito comum, né? Muito comum. Eu tinha medo de ensinar australianos. Ah, tá. Porque o meu medo era... E se eles não usarem as mesmas coisas que a gente? E se eles não me entenderem? E se eu passar uma atividade, um exercício para eles? Aí já foi criando várias barreiras. Assim, e aí eu começava a criar várias barreiras. E eu tinha esse medo. Sim. Só que depois que eu tive meu primeiro paciente com ela, meu primeiro cliente, que era um cliente saudável, normal, que era um empresário, e que ele falou eu só quero melhorar minha velocidade de fala. Que eu falei, opa, peraí, eu sei fazer isso. Eu fiz, e com 3 sessões, ele ficou bem. Ele falou comigo, cara, você não tem ideia como que isso melhorou na minha empresa. Todo mundo tá falando comigo, como você tá falando bem. Todo mundo tá pedindo indicação de você. Olha, e aí legal. eu comecei a ficar muito feliz, porque eu comecei a ver o poder que, na verdade, nós temos... E que muitas vezes nós mesmos nos fechamos. Pomos barreiras. E colocamos as barreiras. E nós tiramos a nossa expansão de falar, não, eu não sou capaz. A gente é capaz, é só que a gente tem medo. Muitas vezes a gente tem que passar essa primeira barreira do medo. Essa primeira barreira que é bem forte, né? Porque depois que você faz a primeira vez, você vai começar a ver que sim, peraí. É possível. Fui bom aqui, Sim. não foi tão legal aqui, vou melhorar aqui. Ok, é possível. Total. Então, foi ali que eu tive uma ideia brilhante de falar, peraí, quem é que vai me impedir de ser fonoaudióloga de comunicação? Mentora de comunicação? Legalmente, nem existe lei para isso. Aí eu comecei a mandar mensagem para o Speech Pathology da Austrália, comecei a perguntar à minha chefe várias coisas, e perguntar para ela, como que seria no caso de eu querer fazer isso aqui, trabalhar com comunicação para... pessoas comunicarem em público, só com comunicação para adultos saudáveis. Sim. Aí ela falou, mas aí nem é tão fonoaudiologia, porque a gente trabalha muito com pessoas que têm problema, blá, blá. Eu falei, sim, eu sei que não é, mas a minha pergunta nesse caso, nesse caso, como que eu preciso
para provar para eles que eu trabalho com isso, para provar para o Speech Pathology da Austrália daqui a 1 ano que eu estou trabalhando com você, que eu estou trabalhando nessa área aqui, porque é nessa área que eu quero trabalhar. Aí ela me falou, Grace, eu posso te ajudar. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas aqui na Austrália tem uma coisa que as empresas, elas pagam e ajudam você a pagar para você se aprimorar. Tá. Então, eles pagam para você... você é do marketing, você quer fazer um curso de renovação? Vou pagar aqui metade do curso para você e você faz um curso bom Que legal. para você como se aprimorar. Fosse se aprimorar numa área. Perfeito. Quando eu falei com ela isso, no final do ano, ela me falou, Grace, eu vou te dar então de presente aqui da empresa, eu vou te dar $500 e você vai achar uma empresa, achar algum certificado internacionalmente que seja reconhecido, Sim, porque aí isso vai ser válido para cá também, que seja válido na Austrália. Perfeito. E eu falei, tá, vou procurar isso. Comecei a procurar. Achei um do pessoal de Portugal. Aí falei, tá, vamos lá, vou fazer então um certificado que é de coaching, comunicação e voz, que seja reconhecido internacionalmente. Porque aí eu consigo ter um diploma fora, na Europa, consigo ter o meu diploma de fonoaudióloga no Brasil, sim, com 2 ou 3 especializações na área de voz, e consigo ter a minha especialização na Austrália. O que acontece com a Austrália a gente tem vários VETs. Pessoal, VET, para quem não sabe, quem vem com curso visto de técnico, estudo, né? É um curso técnico que você é obrigado a fazer para estar na Austrália como estudante. Como na área da fonoaudiologia, na área da saúde, eu não encontrava nada que eu gostasse, porque não tem, né? Não tem VET em Não fono. tem VET, nada que seja relacionado à área de fono. Tem liderança, né? Esse tipo de leadership and management que a galera faz, business. E aí eu pensei em fazer leadership management, porque era de liderança. Mas aí eu pensei, peraí, por que eu não faço marketing e comunicação? Porque comunicação vai estar vinculado à fonoaudiologia também. E foi aí que eu comecei a ver a ideia de fazer comunicação. E eu reapliquei meu visto nesse último ano, há 1 ano atrás, para refazer, por isso que eu estou estudando até agora, em agosto, para refazer marketing de comunicação também. Por quê? Tá. Porque eu queria também ter algo aqui para que eu consiga provar para eles assim, olha, essa aqui foi a opção mais próxima que eu cheguei. Eu estou aqui realmente estudando para minha carreira, para mostrar realmente para eles que eu quero validar meu diploma e tudo que eu fiz até agora. Porque não adianta você chegar lá e falar assim, mas eu quero validar meu diploma, eu trabalhei 6 anos, 7 anos, 10 anos. Tá, mas quanto tempo você tá parado? Tá, mas o que você fez na sua área? E tá, a Austrália te reconhece, aceita esse diploma? Né? Sim. Porque não adianta você fazer uma coisa também que eles não vão aceitar. Tem nada a ver. Porque aí eles vão falar, peraí, mas isso aqui não tem nada a ver e isso aqui nem aceito aqui. Então ela me ajudou, me deu essa bonificação da empresa, porque é como se fosse para ela também um benefício de eu estar fazendo isso. E foi quando eu realmente falei, vou fazer coaching de comunicação e voz. Que foi quando abriu a minha vida. Você já fez esse curso? Tá na metade. Tá na metade, tá fazendo. Metade, tô fazendo. Mas assim, abriu o meu mundo de possibilidades. Tá gostando? Muito. Porque basicamente, trabalhar com pessoas saudáveis. Porque sai daquela coisa do vamos trabalhar com pessoas só que têm doença, só que têm patologia. Sim. Vamos trabalhar para melhorar e dar eficiência para aquelas pessoas que já são saudáveis, para elas conseguirem ser melhores e mais saudáveis. E não tem nada melhor que motive do que você realmente ter uma pessoa saudável que está ali porque ela quer melhorar. Sim, quer aprimorar os cursos. Ela quer melhorar. Comunicação dela. E você vê a melhora, né? Porque, assim, é muito louco. Depois que eu comecei a fazer esse curso, já tem 7 meses, 8 meses que eu tô fazendo, é porque é muito longo, né? É 1 ano. Então, eu tô acabando agora o marketing e comunicação, e esse outro eu só acabo em outubro desse ano. Então, eu já tô fazendo aí tem um tempo, e o que acontece de muito legal é que eu comecei a ver as pessoas de uma outra forma. Prestar mais atenção na como elas se comunicam. E até como eu sou. Como eu me comunico. E o que eu quero. E assim, antes a gente tem uma coisa que a gente chama na fonoaudiologia, que é os protocolos que a gente segue, né? A gente tem um protocolo de anamnese, que é quando você chega para mim, que é o encontro inicial. A gente tem um protocolo que a gente segue de quantos exercícios vocais você vai fazer,
Caso sua laringe queira ficar baixa, caso você queira falar com mais poder, tem tantos exercícios. Vários 10 exercícios, vezes. né? E tem várias técnicas, e aí você tem que Eu fazer já fiz um isso, curso isso, de comunicação isso. também. Aí fazia vários. Tra, tre, tri, tro, sei lá, não lembro direito. Então, e aí a gente tinha muito isso da coisa fechada, de falar assim, você tem que treinar isso todos os dias, durante um mês. Tinha isso na fonoaudiologia. E já na mentoria, nessa coisa que eu tô vendo lá do pessoal da Europa e daqui, eles são muito abertos. Entendi. E a metodologia Então não deles é engessado assim. Não, a metodologia deles é totalmente ao contrário. É mais livre. A metodologia é, se o paciente quiser, se o cliente quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Entendi. Ele que tem que entender que isso é bom pra ele e que isso vai ser benéfico pra ele. E ele tem que ver qual exercício vai ser bom pra ele e ele que vai escolher o exercício. Então a gente só mostra as opções, a gente dá uma opção, faz várias variações daquela opção e mostra pra pessoa que aquilo ali pode interferir na fala dela. Tá. Então existem vários segredos, assim, estudos desses últimos 5, 6 anos que eles mostram pra gente que fazer coisas como trabalhar respiração trabalha muito mais, que é uma função básica, automática do cérebro, trabalha muito mais a comunicação e a confiança do que ficar trabalhando exercício de voz. Total. E que a gente até então achava que, não, a gente tem que trabalhar a voz, porque a pessoa quer falar melhor e a gente tem que trabalhar pausas e a gente... Sim. Mas, na verdade, você tem que trabalhar o que o cliente quer e o que ele sente que quer naquele momento. Porque é aquilo ali que vai motivar ele a fazer ou não e a implementar na vida dele ou não. E hoje é muito engraçado, que a minha chefe ela fala isso, que ela fala que eu sou a fonoaudióloga mágica. Por quê? Porque todos os meus pacientes, todos os meus clientes não vêm mais de 4 sessões. Eu sempre dou alta. Porque eles... Aí ela me pergunta, mas o que você faz de diferente? Porque eles saem muito rápido e eles conseguem resultado muito rápido. Aí eu falo, não é que é muito rápido. É que eu escolho apenas uma coisa que aquela pessoa quer melhorar. E eu falo, o que é mais importante? Você quer 5 coisas aqui. São básicas na sua comunicação que você fala, quero melhorar isso. Eu escolho uma, que eu acho que é uma alavanca para todas as outras. E eu falo com ele, então a gente vai trabalhar essa aqui. O que você acha? Legal? Ficou em consenso? Legal, vamos trabalhar só isso aqui. Então, com 4, 5 semanas que você está trabalhando uma função, a pessoa vê que todas as outras já automaticamente melhoraram, porque ela se conscientizou. Entendi. Então, tem muito da questão de conscientizar. Depois que você entende que a responsabilidade é sua, que você entende que você pode melhorar e que, se você quiser, você pode fazer diferença na vida das pessoas, na sua vida. Também não depende só do médico, né, do doutor. Não. E, na verdade, então, eu sempre falo isso com todos os clientes. Eu falo, se você 10% depende de mim. Exato. Que é o que eu vou te trazer aqui de knowledge, que é de experiência, de conhecimento, de científico, que a gente estuda para provar para você que é eficaz. Sim. Só que não venha me falar que com uma sessão, com uma semana, você vai querer que melhore e vai melhorar e sem você ter feito exercício. Não vai. Entendi. Sabe? Entendi. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença para você entre atender... Tem diferença entre atender pacientes no Brasil e aqui? É que você atendia crianças, né? Hoje você atende adultos, mas você atendeu alguns adultos por lá, né? Sim, criança também aqui. Então, e vice-versa. E qual foi a maior diferença, assim, que te pegou quando você começou a atender? Muitas diferenças. Muitas diferenças. Aqui, a nossa área é dividida em várias áreas, né? Tá. Então, as pessoas que trabalham com criança, elas são bem especializadas em crianças. As que trabalham com audiologia é outra área totalmente diferente. Vai trabalhar só com audição. É outra, inclusive... Lá no Brasil o pessoal é mais generalista. A gente o pessoal é mais de TI me falou isso também. Aqui o pessoal é mais especialista e lá no Brasil é mais generalista. Sim. E elas também... É bem diferente o caminho com que a gente faz o atendimento. Entendi. Eles são muito... o australiano em si, tem muita gente que fala que eles são preguiçosos, né? Eu não gosto de julgar. Eu acho que a gente tem que entender que isso é uma cultura. Cultura na preguiça. É a cultura deles de ser assim. Entendi. Sabe? É tipo assim... E outra coisa, que muitas vezes o que a gente acha que é preguiça, eles veem como apenas um momento de relaxamento. Então, a gente tem visões diferentes das coisas, porque a gente foi criados numa sociedade diferente. Sim.
Então, para elas aqui, para as fonoaudiólogas que eu trabalho hoje, eu tenho, por exemplo, a gente tem 3 clientes que são crianças autistas. Tá. Dessas 3 crianças, 2 eu atendo semanalmente, 2 vezes por semana. E 2 vezes por semana é a outra fono. Quando eu quero, às vezes eu peço para ela para ver o atendimento dela, para ir com ela, porque eu gosto de aprender e ver o que ela faz. E ela é Ozzy? Ela é Ozzy. Uhum. Eu tinha muito medo de que as coisas que a gente faz no Brasil era muito diferente daqui. Eu pensava que o nosso tratamento ia ser diferente e tal. Na verdade, não. O nosso tratamento é igual. Tá. Os protocolos que nós usamos são diferentes. E aí existe uma sequência diferente que a gente segue também. Só que, basicamente, tudo que eu sei de conhecimento que eu tenho no Brasil é basicamente o que eu uso aqui também. O que muda é que, por exemplo, eu tenho esse cliente, eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu. Eu tenho esse cliente que é autista, e crianças autistas têm dias que eles estão melhores, tem dias que eles estão mais animados, mais excited, tem dia que eles querem correr e brincar. E você muda muito o plano. Então, aqui, eles fazem um planejamento terapêutico para aquele dia, mas não tem problema nenhum se aquela criança não quiser fazer. Entendi. É uma coisa muito mais leve. Inclusive para conversar com as famílias. É muito mais leve. E pode ser uma experiência minha? Pode. Talvez a empresa que eu trabalhe, né? Talvez a companhia seja mais flexível, que eu trabalhe assim. seja mais flexível. Lá no Brasil é mais rígido para impor o tratamento? Porque assim, lá você fez o planejamento, no final de 4 sessões, você tem que me dar aqui, ó, pro plano de saúde ou para o SUS, tem que me dar o porquê que essa relatório. criança precisa. Um relatório. Entendi. E tem que ter feito aquilo. Por que você ficou uma hora com a criança e brincou com ela e não fez nada? Né? Entendi. A gente ouve muito isso. Mas você brincou. Mas a gente tem 20 anos de estudo para brincar. Né? A gente não brinca com a função de brincar. A gente brinca com a função de ensinar algo importante para aquela criança e que vai desenvolver ela. Entendi. O que é muito diferente. E aqui na Austrália, não. Eles são bem tranquilos. Por exemplo, o cliente esqueceu você? Não tem problema. Eles pagam o preço full daquela sessão e pedem para você ir para casa. Sabe? É uma coisa que nunca aconteceria no Brasil. Entendi. Se o cliente não aparece... Aí é problema seu, né? Tipo assim... Problema do cliente. É o problema... e lá não paga. E tem empresas que dizem que paga metade. Mas assim, aonde eu trabalho hoje tudo é muito leve. Tá. Tudo é muito tranquilo. Isso facilita, né? Facilita muito. Porque a mãe quer trabalhar hoje só questões de... Vamos dizer, a mãe tá sentindo que essa criança tá com problema de comportamento. Ela só quer trabalhar comportamento? A gente só vai fazer 1 hora de sessão para trabalhar comportamento. A gente nem vai fazer fala. Nem vai trabalhar fala, nem vai trabalhar comunicação. Vai ficar treinando a mãe. Então, aqui é muito mais aberto. As pessoas também são muito mais abertas a... Eu também quero aprender como mãe e pai. Eu vou ficar aqui, vou participar, vou aprender. É uma coisa muito mais tranquila. Tanto a sessão em si, como os procedimentos que eles usam. Eles não têm tanta pressão como a gente tem no Brasil de entrega. Entendi. Precisa entregar, precisa demonstrar que essa criança evoluiu. Que legal. Sabe? Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito desse tipo de cultura. Que legal. A fono, ela é recomendada para todas as crianças? Não. A fono geralmente é recomendada para crianças que ainda não falam com a idade que a gente espera. Vamos dizer que a criança tem 2 anos e meio e ela não fala nada. Uma criança muito silenciosa. Esse tipo de criança a gente recomenda. A gente fala muito tenta conscientizar as pessoas sobre... muitas vezes, você não precisa ter um diagnóstico de algo para você procurar um tratamento. Você tem que saber, peraí, o meu filho não fala. Ele tem 2 anos, 2 anos e meio, ele não fala nada, ele é super silencioso. Por que não procurar um tratamento como prevenção? Porque muitas crianças todo mundo tem a neuroplasticidade. Mas quanto antes essas crianças aprendem aquele movimento, vamos dizer, aquele skill, aquela habilidade, melhor. E antes elas vão conseguir desenvolver aquilo. Então, muitas vezes, a gente não precisa de um diagnóstico, tipo assim, a criança é autista, a criança ela tem um atraso de fala, a criança tem um atraso de linguagem. Existem vários diagnósticos. Perfeito. Tem apraxia, tem dispraxia, tem não sei o quê. Tem vários, mas a gente sempre fala, gente, pensa não no diagnóstico. A gente não vai tratar o diagnóstico. A gente vai tratar um ser humano, uma pessoa que está com dificuldade de algum skill.
Então, o fonoaudiólogo trata o skill da linguagem, da fala, da comunicação corporal, né? Então, se você vê que o seu filho não fala, que ele está realmente atrasado, que você vê que o seu outro filho, nessa idade, já fazia esses movimentos. Já muito fazia... mais avançado. Sim, eu sempre falo que é uma questão de você procurar um tratamento. Igual que quando eu tô achando, igual agora, eu tô achando que eu tenho sinusite, eu já procuro a médica e eu já falo, eu acho que eu estou começando a ter sinusite, você pode me prevenir? Qual que é o remédio que eu posso ter agora? Perfeito. Né? Então, é muito disso, porque a gente trabalha crianças de várias idades e que, basicamente, todas elas têm um objetivo, que é se comunicar. Sim. Né? Basicamente, para a criança, é apenas se comunicar, apenas treinar essa habilidade. De alguma maneira, tem criança que é gaga, então a gente vai treinar a fluência. Tem criança que tem a língua presa, então a gente vai treinar o alongamento desse músculo. Vai treinar a fala dela pro drã, né? Que talvez ela vai ter mais dificuldade. Tem criança que não fala um fonema ou outro, então uma coisa bem específica de um atraso de fonema. Então, a gente vai treinar aqueles fonemas, aquela função que a criança precisa, mas basicamente todas elas ali treinar o desenvolver da comunicação e linguagem. Dá para ensinar asiático a falar o R? Ai, dá. É muito difícil, né? Dá. Eu vou te contar um caso bem legal. Eu adoro depois que adulto também, né? Também aí fica muito mais complicado, né? Sim. Mas é engraçado. Soli. Eu faço isso de vez em quando zoando, sabe? Ah, é? É muito engraçado, eu adoro eles. Eu tenho um amigo que é taiwanês, né? E ele é meu melhor amigo, e ele faz isso. E eu ensinei ele a falar o R, é muito engraçado. Ele aprendeu? Ele aprendeu, claro. Eu tenho um paciente agora, de 2 meses atrás, que é um adulto brasileiro, que trabalha numa multinacional, e ele tem a dificuldade de falar R do espanhol. Sabe esse R que eles falam? Perro, bem forte. Sim. Então, existe o R que é leve e o R que é mais forte no espanhol. E aí, ele me procurou, porque ele queria falar esse R. E eu falei com ele, mas eu não sei falar espanhol. Mas o que eu posso fazer é, vamos treinar pro R bem forte, que é o som que eu sei fazer. Se isso funciona ou não, a gente vai testar. Eu já avisei ele que a gente ia fazer um teste, porque eu não falo espanhol. Perfeito. Né? E aí o que eu fiz foi, eu trouxe para ele o que ele precisava fazer, como que a base da língua fica, aonde fica a ponta da língua, aonde sai o ar, onde fica exatamente todas aquelas partes articulatórias. E aí eu ensinei para ele como fazer aquele som. E aí ele foi treinando. E a gente só fez 1 mês de sessão, foi 4 sessões, e ele consegue falar o R. Então ele falou que prática, né? Sim, que ele conseguiu e que ele tá falando que os amigos dele não riem mais dele do trabalho. Porque antes todo mundo falava espanhol. Então esse era o motivo, ele não queria ser mais zoado. Não, ele tava mó com vergonha, né? Trabalha numa multinacional, fala 4 línguas. E no R do espanhol ele eu já travava. ia mandar logo a galera tomar no cu. Falei assim, não, me respeita, cara. Falo 4 línguas aqui, quem é você? Melhor que você, cara. Para. Mas ele foi muito engraçado. Sim. Mas olha como foi rápido, né? É muito uma questão de treino, é porque a pessoa realmente quer. Há uma diferença muito grande de quando você sabe, se conscientiza de que você quer melhorar algo e realmente faz porque você quer, do que quando eu, fonoaudióloga, venho e falo assim para os pais ou para a criança ou para o adulto e falo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não funciona. Entendi. Não funciona legal, sabe? Então, e quando é forçado também, né? O ideal é que seja fluido, que a pessoa realmente queira e que ela procure porque ela realmente acha que precisa treinar a voz, que precisa melhorar a musculatura, que quer ter mais força, que quer abaixar a laringe, que quer falar mais grosso, quer falar mais forte, que ela busque por algum motivo que ela sinta que incomode ela de alguma forma. Pô, legal. Eu queria falar um pouco sobre a sua mentoria. Conta pra gente como é que é. Claro. Então, daí surgiu que a minha chefe me falou isso, né? Ela falou, por que você não faz um negócio para você também? Porque aí você pode trabalhar para você. Porque a gente tem muito essa questão da legalidade das horas trabalhadas na Austrália, né? E desde a pandemia, a gente está liberado a trabalhar mais horas. Perfeito. Então, foi aí que veio a ideia. Eu já queria fazer lá em 2020, quando veio a primeira pandemia, eu comecei a estudar marketing. Sim. E eu falei, eu quero ser fonoaudióloga digital. Né? Vamos lá, mundo digital. Só que é muito difícil. E ali, nossa, eu aprendi muita coisa que eu nem precisava ter aprendido. E eu falava, nossa, e agora o que eu faço? O que eu faço com esse conhecimento? O que eu faço com tudo isso aqui? Não sabia o que fazer. E aí eu comecei a focar apenas no meu Instagram.
Então, você vai ver que o meu Facebook tá lá. Eu quase não uso bem pouco. Tá. Uso mais por estar ali, por participar de grupos. Mas eu basicamente uso o meu Instagram. E comecei a fazer realmente network, conectar com pessoas. Fazer lives. Fiz live com a Márcia, porque eu passei lá na primeira entrevista. E comecei a fazer live com pessoas. E comecei a ficar conhecida no Instagram. No Instagram ia. Então, o Instagram, para mim, foi o que me realmente me ferramenta motivava. de trabalho. Que é a minha ferramenta de trabalho. Que é onde as pessoas chegam até mim. E é onde elas tiram dúvidas, perguntam. E daí eu falei, nossa, mas eu respondo tanta gente. Eu falo com tanta gente, eu vou começar a criar o meu próprio negócio. E ali, quando eu vi que eu realmente gostava de trabalhar com adultos, foi quando eu resolvi falar, não, peraí, quero trabalhar com adultos. Peraí, posso usar o meu Instagram para isso. E eu comecei a conectar as coisas. Então, há um ano atrás, eu pedi ajuda para começar a fazer o meu business online, porque existe uma diferença do business que eu tenho na Austrália, né, que está aqui com pessoas físicas, atendimento físico, e esse business que está sendo online. Então, o business online, basicamente, comecei a criar ele realmente, a tirar do papel um ano atrás. 2 anos veio a ideia, foi surgindo, aí veio com um ano atrás eu pedi ajuda. Foi quando eu comecei a ter a ajuda de uma empresa brasileira que está me ajudando até agora. Realmente, o que é meu negócio, para quem qual que é meu foco, vai tirar do papel aquela coisa da estrutura do business, né? Sim. E eu não sabia fazer isso sozinha. Por mais que eu tinha feito business aqui na Business Austrália, plan. eu não tinha noção, porque você aprende muita coisa, né? E aí você fica meio perdido, tipo, o que eu vou fazer? E aí eu escolhi fazer um coach com a Janaína Sofia, que é uma que ela faz consultoria e mentoria para quem quer trabalho humanizado, que é um trabalho muito mais realmente para você realmente conectar com pessoas de uma forma muito mais real, muito menos da coisa do machismo que a gente tem do business de o business só para ganhar dinheiro e aquela coisa de vamos lá fazer meu negócio e vamos ter 50, 100 pessoas aqui como clientes. Não é isso o meu objetivo. Tá. Então, eu encontrei nela uma maneira de aprender mais sobre a coisa do business humanizado. Propósito, assim. Ou esse propósito, realmente tentar encontrar um propósito e como que eu consiga passar isso, né? Porque eu tenho propósito, as pessoas que me conhecem gostam de mim, gostam do meu trabalho, mas na hora que chega na internet, como que você vai passar lá o Daniel? Quem é o Daniel? Como que você vai passar sua mensagem? Quem é você? Para quem que é essa mensagem? Isso tudo, muitas vezes você fica meio perdido, né? Eu ficava meio perdida, tipo, mas preciso falar isso para quê? Para quem? E como que eu vou falar isso? E qual é a função disso? E eu não via muito, eu não entendia muito de como fazer. E aí eu comecei a fazer esse plano de negócio, a estratégia do que eu ia fazer. Eu nunca paguei ainda, vamos dizer, gestão de tráfego, o marketing eu nunca paguei. O marketing pago. O marketing eu vou começar a pagar, a partir desse mês eu comecei a pagar uma pessoa no Brasil para me ajudar com as minhas redes sociais, porque começou a ficar muita coisa para mim, né? Porque até então eu só atendia para as pessoas. Até então eu fazia parte de uma companhia das pessoas. Perfeito. Eu ia para casa e tinha tempo para mim. Eu tinha tempo de lazer, eu tinha tempo de fazer as minhas coisas. Aí eu fiz meu canal no YouTube, eu tinha tempo de editar meus vídeos. Só que aí eu comecei a me ver numa situação agora que... Tá faltando tempo. Tá faltando tempo. Sei então eu como comecei a mandar isso para as pessoas. Eu tenho uma pessoa que está me ajudando agora que vai tomar conta do meu Instagram. Eu vou continuar fazendo meus vídeos no YouTube e eu editar, porque eu já aprendi a fazer tudo isso no marketing. Eu acho isso super legal. É uma coisa que para mim é um lazer, estar em casa editando vídeo. Então, eu vou continuar fazendo isso. E foi onde eu consegui criar o que eu ia fazer. Quais são os meus serviços a partir de agora. Né? Porque na forma digital é tipo assim, é tudo novo. Quais são os meus serviços? Eu já faço isso. E aí, muitas vezes, era engraçado, porque... Aí você vai fazer uma mentoria, um coach, né? Aí a pessoa que é o seu coach, ele fala, mas o que você já faz hoje? E aí você começa a ver que, na verdade, o que você já faz hoje é o que você vai fazer. Certo. Só que você tem que colocar isso de alguma maneira no seu website. Você tem que vender isso de alguma maneira da forma online, nesse formato. Sim, sim. Né? E aí você começa, então como eu faço isso? Porque eu precisei de muita ajuda para isso. Então agora vai ser a primeira vez que eu vou criar uma turma de mentoria em grupo. Porque até então eu só porque sua mentoria ela era 1 a 1. Só 1 a 1, só individual. E quantas sessões eram? Depende da pessoa, né? Geralmente ela paga por um mês. Você Entendi. paga por um mês, que é 4 sessões, é uma vez na semana. E o foco? Depende muito da pessoa, de quem Entendi. o que ela quer. Eu achei que era uma mentoria já definida, assim. Essa então, mentoria de um sim. mês, você vai aprender isso, isso e isso, toda
toda aula tem um tópico. Mas não, é uma mentoria ao vivo, então. Sim, agora o que eu quero fazer é uma mentoria ao vivo, em grupo. E aí eu vou falar, por exemplo, essa primeira mentoria que eu vou lançar vai ser sobre comunicação consciente. Caminho entendi. da comunicação Que legal. consciente. Perfeito. Então é para pessoas que tiveram traumas como eu tive e que pararam de falar, que tiveram depressão, que têm ansiedade para falar, que sentem muito medo a ponto de travar, dar branco. Então é uma conscientização do que é, quem é você, qual que é a sua comunicação, como que você pode usar, quais suas habilidades e quais as que você tem que melhorar. Basicamente, a mentoria em grupo vai ser para isso. Aí que legal. Tem um tempo definido. Tem 5 semanas, vai ser definido, já está tudo certo. Aí vai ter um valor definido, né? Tem o valor que vai ser no Brasil, o valor que vai ser na Austrália. E aí sim eu precisei de ajuda. Porque uma coisa é você fazer estruturar tudo isso. consultoria individual. Você, Daniel, me procura. E aí eu vou muito... Quando é a mentoria individual... Você, Daniel, vai me procurar e falar, Graça... É mais customizado, né? Eu preciso para esse motivo. E aí a gente vai se ver na primeira sessão. Vou fazer várias perguntas. Vou ver todo o seu background. Se você é músico, se você não é, se você é cantor. Se você quer trabalhar a voz também. Ou o que você pode trabalhar. Tá. E aí sim a gente vai fazer em cima de você individualmente um plano individual, com sessões individuais para você. Perfeito. Sabe? Quando é em grupo, o legal é que eu nunca fiz em grupo, né? Vai então, para mim, é uma coisa nova. Vai aprender bastante. Vou aprender muito, porque é uma coisa, assim, diferente. E são compartilhares de experiências, né? Então, vai ser muito... Tá me exigindo muito mais, mas que eu acho que vai ser muito legal. Porque eu acho que tem muita, muita, muita gente na Austrália hoje que tem o inglês, como eu já tive, que é bom, que é suficiente e que para você ter um emprego que você realmente quer e busca e que você não tem coragem. Então, demais. É muito sobre você se conhecer. É muito sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e ter coragem. Então, o que eu quero é ativar a coragem das pessoas de realmente buscarem o que é bom nelas e como eu melhoro e buscar realmente o que elas querem, né? O sonho delas. Não é só sobre comunicação. A comunicação é a habilidade mais bonita que a gente pode realmente melhorar na vida. Porque você usa comunicação com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com a sua família, com o seu emprego, com todo mundo. Em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? O ser humano é comunicação. Total. Tem data já? Tem data. Eu já tenho um grupo, que eu criei um grupo, eu tive coragem de criar um grupo no WhatsApp. E desse grupo no WhatsApp, o nome do grupo no WhatsApp, inclusive, é Café com Grace, que é o poder da comunicação. Que eu estou trazendo um pouco sobre comunicação não violenta, assertividade, o que é ser assertivo, o que é ser passivo, o que é ser agressivo. Então, eu vou começar a dar aulas de graça por um mês, que eu quero dar aulas uma vez por semana para as pessoas começarem a se conscientizar do que eu estou falando, de quem é o Marshall, quem é essa comunicação não violenta, onde foi criada, o que é, por que foi criada, né? E aí, eu vou começar a vender minha mentoria daqui umas 4, 5 semanas, lá em julho. Entendi. Então, julho. E tá aberto esse grupo para a galera que quiser participar? Como é que funciona? Tem no meu é para brasileiro? Tanto faz. Para brasileiro, basicamente, porque eu só falo em português. Mas o conteúdo do curso vai ser em português? Vai ser tudo em português, sim. Perfeito. Eu tô focando no português porque é a língua que eu gosto, né? É a minha língua materna. E eu sinto que eu gosto de ter a mentoria individual em inglês, porque isso me dá muita confiança. Só que eu vejo que eu gosto muito mais do propósito da missão, que é fazer pessoas conseguirem alcançar resultados como eu consegui. Sim. Então, para mim, é muito mais válido eu fazer para brasileiros, mesmo que tem toda a nossa diferença de quem está no Brasil, vai pagar em real, blá, tudo aquilo, né? A gente acaba perdendo por não, talvez, ter clientes em dólar, que é o que a gente espera. Mas eu estou fazendo muito pela questão de... É uma experiência que eu quero sentir como vai ser. E se eu mudar a vida de uma pessoa daquele grupo... Tem 70 pessoas naquele grupo. Se uma pessoa fizer a mentoria comigo no grupo e mudar a vida dela, e ela conseguir ter um emprego bom, e ela conseguir ganhar bem, e ela conseguir chegar pro boss dela e pedir uma promoção, e pedir algo com autoridade no que ela tá falando, eu já ganhei tudo. Já vale a pena para você. Que legal. Sabe? Tipo, é isso. A vida é isso, né? Porque o que você vai levar é esse sentimento. Na verdade, a gente não vai levar nada do que tá aqui. É só esses sentimentos que você teve de proporcionar o bem e sentir aquele bem em você reverberando. É a gratidão, é o amor, é o que todo mundo fala, né? Que eu falo que hoje eu participei de várias religiões, falando assim um pouco do espiritual, é interessante isso.
Eu já participei de todas as religiões, tudo que você já imaginar. Uhum. Eu já fui na igreja batista, já fui na igreja católica, eu sou, né, da igreja católica, minha família veio de uma cidade muito católica. Sim. E já fui para todos os tipos, assim mesmo, porque eu queria entender o porquê da religião. Eu ficava, mas por quê? Como é isso? Por que funciona assim? E o que é interessante hoje eu não tenho mais uma religião, né? Porque a Austrália é um país assim. A gente aqui é muito Agnóstico. agnóstico, é muito... Não sei, eu sinto que é um país que tem muita nacionalidade, muita cultura, muita mistura. A diversidade é grande aqui. Diversidade é muito grande. E aí você começa a parar de ter uma religião. Porque não é como no Brasil, que é uma coisa tão forte. Aqui não é forte. E aqui você não tem essa sensação de que você tem que ir, tem que participar de algum lugar. Então, eu fiz parte de várias religiões para, na verdade, eu estudei muito o budismo, o que era, o que é a base do Dalai Lama, do budismo, o que é, porque ele, quando eu fui para Tailândia, Indonésia, eu vi muito sobre isso, eu fiquei curiosa para entender, né, de uma outra cultura. E aí eu comecei a ver que, na verdade, todo mundo, todo ser humano tem uma alma. Uhum. Toda alma é um espírito. E todos os espíritos, eles buscam o quê? Todo mundo aqui quer luz. De alguma maneira. Até a pior pessoa, até a pessoa que está roubando banco agora, ela, na verdade, ela está precisando de luz, ela está buscando amor. Na verdade, todos os seres humanos buscam amor e afetividade, que é o que Buda fala, né? E eu comecei a ver que você pode ir em todas as religiões. Tá. Todas falam da mesma coisa. Todas, no fundo, buscam você fazer coisas boas, você ter essa sensação boa de ter a gratidão, de ter o amor, que nada mais é do que Jesus, do que Deus, do que Buda, do que Papa, de quem você quiser acreditar. Sim. Que, na verdade, tudo isso é a mesma coisa. Uhum. É que a gente não consegue ver estando aqui, né? No corpo de humano, com a cabeça de humano. Do jeito que a gente foi criada, com as nossas experiências. Mas, na verdade, tudo isso aqui é lindo, maravilhoso. A gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida, porque tem muita coisa boa, mas quem faz ser bom é você. Eu posso ver coisas ruins e posso ver coisas boas, né? Se eu quiser, eu posso só ver coisas ruins. Mas eu escolho, então é muito de você escolher, estar consciente de escolher o que você quer. Qual é a escolha que você faz? Qual é a escolha que hoje eu vou olhar uma notícia, eu posso abrir aquela notícia, mas eu também posso pensar assim, tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, que é o que eu geralmente faço na minha mente, né? Uhum. Existe esse diálogo interno, que muitas vezes eu observo que as pessoas não falam sobre isso. A comunicação, ela começa no diálogo interno. Entendi. Todas as suas ideias, elas vêm da onde? Do seu diálogo interno, do seu pensamento, daquela voz que está ali falando com você. Perfeito. Quem é aquela voz? Né? Na psicologia tem o ego e o self. Tem várias explicações científicas, mas no espiritual também tem a explicação, né? Que tem o Deus e tem o demoninho lá, tem a coisa boa, a coisa ruim. Sim, sim. Sempre tem as explicações que temos os diabos dentro de nós lá, as coisas que são mais difíceis de lidar, que na verdade nada mais é do que a luz e a sombra. Então esse diálogo interno é onde começa a distinguir quais são seus valores, quem é você, o que você vai fazer, qual voz você vai seguir. Isso é tudo escolha. Então basicamente você está consciente? Porque se você estiver consciente, você vai conseguir ter a melhor escolha. Certo. Porque você escolheu aquilo. Perfeito. Então, é sua responsabilidade aquilo. Então, muitas vezes, em qualquer tipo de diálogo, briga, conflito, relacionamento, qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que parar muito e pensar, peraí, isso aqui foi as minhas palavras. Eu escolhi falar isso. Eu escolhi estar aqui. Então, quando as pessoas falam do segredo, quando eu li o livro do Mindset, que mudou muito a minha vida, da psicologia, que foi quando eu comecei a aprender, na verdade, nada mais é do que as escolhas. Do que começar a colocar a responsabilidade em você tudo que mesmo, a gente faz, sim. Pelo que você faz. Perfeito. Então, é muito disso, né? A nossa comunicação começa ali. A nossa comunicação, você não precisa falar nada comigo. Você pode ficar em silêncio aqui, olhando para mim, que eu vou saber que você está sentindo algo, que dá para ver no seu olhar alguma coisa, que dá para ver no seu corpo alguma coisa, que você está me passando algo. Uhum. Então, é o seu diálogo interno, o seu olhar. E a gente não pensa nisso.
Então, por isso eu criei a mentoria. Porque eu Que quero que legal. as pessoas fiquem um pouquinho mais conscientes do poder. Atentas nisso. Isso é um poder, né? Sim. É um poder muito forte. A gente fala mais com o corpo do que com as palavras. Sim. E a gente pode falar um pouco mais com honestidade, com o coração, que é uma coisa que foi muito bloqueado, talvez, eu diria. Você pode observar que a gente nunca foi ensinado a falar o que você sente. A nos abrir. A nos abrir, a falar, eu me sinto triste, me sinto com raiva porque aconteceu isso. E é muito legal Desabafar, falar disso, sim. porque a fono aqui, eu como fono na Austrália hoje, a primeira coisa que eu pergunto ao meu paciente, que a gente aprende, é levar as carinhas das emoções. Uhum. Como que você está se sentindo hoje? Que Aí legal. eles têm que te mostrar como que é a carinha que eles estão sentindo hoje. Quando eles te mostram, não estou muito feliz, eu estou um pouco boring, sad. Aí você pede, mas por quê? O que você sente? Descreve para mim esse sentimento. A gente é treinado toda semana Olha num só. team meeting para fazer isso. Porque eles falam que o que é mais importante num cliente, num paciente, seja ele de qualquer idade, com qualquer diagnóstico, qualquer problema, é o que ele sente. É o mais importante. Como ele está se sentindo? Então, se qualquer pessoa chegar para mim naquele dia e falar, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou triste, aconteceu isso na escola, alguém fez bullying, já aconteceu de acontecer isso, eu sempre falava, então vamos cantar? Uhum. Vamos colocar uma música que você gosta? Qual música que você gosta? Essa criança gostava muito de uma dessas RBD, tipo RBD, né, que é daqui da Austrália. Sim, sim. E aí eu nunca ouvi aquela música, mas ela colocou aquela música e começou a cantar. Então, aquilo ali, gente, a nossa voz, se você ativa a sua voz, canta no chuveiro, canta em qualquer lugar, né, fala com você mesmo, gente, isso é bom. Isso é maravilhoso. Sabia que não era doido. Sim, tá vendo? E todo mundo fala que a gente é doido. Sim. Eles querem colocar a gente numa caixa de dizer, não, mas você não pode fazer isso, você é doido. Pra que fazer isso? Tipo assim, mas é o que você tá sentindo? Como se as nossas emoções e o nosso psicológico não fosse validado, sabe? Perfeito. E eu acho que o mais importante é isso, na verdade. Porque o que vai te trazer satisfação? Como o meu cliente, o que vai te trazer satisfação? Eu sempre penso, o que vai te trazer satisfação? Eu pergunto isso. Se coloca no lugar assim da pessoa. Sim, empatia, Total, né? E eu pergunto, o que você quer? Como você quer se sentir no final disso? No final dessas 4 semanas que a gente vai fazer, qual que é o objetivo? E no final dessa sessão de hoje? Eu tenho uma paciente que ela é muito linda, eu sou apaixonada por ela, ela fala que ela é a minha cliente favorita agora, que é a Fran. Com certeza ela deixa eu falar o nome dela, não é ilegal, porque ela é super, super legal. E ela é uma cliente que chegou com, eu não consigo fazer pergunta, eu não consigo falar. Eu tenho medo de fazer pergunta na universidade. Eu tenho medo de vender o produto da minha empresa. Ela sentia essa coisa de eu não confiar no que você está falando, sabe? Não acreditar naquilo. Quando você não acredita, não adianta que você não vai passar uma boa impressão daquilo. Porque se você não acredita, você é quem precisa acreditar. E aí a gente começou a treinar isso com ela. E aí teve uma sessão que ela chegou e falou, eu perguntei como que você tá, não tô me sentindo muito bem. Aí eu falei, você quer falar o que você tá sentindo? Ela falou, eu tô me sentindo triste, hoje eu tô triste, eu tô com muita vontade de chorar, o meu pescoço tá doendo, eu tô com dor na minha garganta, assim, de tanto segurar choro. E falou várias coisas que ela tava, vários sintomas. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu parei tudo o que eu tava fazendo, toda a nossa sessão, todo o plano, e falei, vamos fazer uma massagem? Você aí na sua casa vai pegar qualquer coisa, um óleo, se você gostar de óleo de massagem, um creme, você vai fazer uma massagem na sua laringe agora. Aí eu ensinei ela como fazer essa massagem. Mexe, ó. Sua laringe mexe. Você já sentiu isso? Aí eu comecei a pedir ela começou a mexer a laringe. Aí começou a estalar de tanta tensão que tava ali. Aí eu expliquei pra ela, falei, você já parou pra pensar que até pra fazer cocô a gente faz força na garganta? Para pegar peso do chão, para fazer academia, a gente faz força onde? É uma parte do corpo que tensiona muito. Na garganta. Então, por isso, é tão importante você começar. Coloca uma música calma, respira profundamente, faz essa massagem em você, porque você está se cuidando, você está se amando e, ao mesmo tempo, você está pensando em coisas boas, ouvindo uma música que você gosta, né? Sincronizando com uma coisa boa, com uma energia legal, com uma música legal. Então, você vai sentir isso nos seus músculos.
Então, a gente não foi ensinado a isso. Sim. A gente foi ensinado que se você chorar é feio, que você não pode chorar na frente das pessoas, e aí você fica com essa tensão toda agarrada na sua garganta, toda presa, e fica ali dias e dias. E você acha que, da onde vem o câncer, né? Da onde que vem tantas doenças, da onde vem tanta coisa? Nós mesmos que criamos isso, né? Porque o nosso corpo é muito poderoso, é muito forte. Então, você está mandando o quê para sua célula? Pressão, tensão, estresse, é isso que você vai receber. Infelizmente, é isso. Então, eu sempre falo isso. Ela saiu da sessão feliz. Porque eu falei com ela, vamos fazer essa massagem, vamos cantar. A gente cantou, a gente fez uma meditação que tinha que fazer um movimento que a gente treina também na voz, que era... que é uma coisa da meditação. Esses mantras, assim. Que é um mantra, eu acho... Inclusive, e que, na verdade, a gente usa pra voz, e que ela saiu dali falando, meu Deus, Graça, eu sou outra pessoa, muito obrigada. Que legal. Eu saí feliz, eu tô bem, já tô pronta, vou dormir, vou ficar em paz. Então, você vê que uma sessão de 40 minutos, 1 hora, você já faz a diferença na vida da pessoa. Total. E o que eu falo é, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então... eu sou muito da cultura da paz. E é isso que te motiva, assim. Eu acredito que, até nos conflitos, eu acredito que você tem que ser empático e realmente sentar e realmente ouvir a outra pessoa e tentar entender o que ela realmente sente. Sim. Porque ninguém vai nunca sentir da mesma forma, com a mesma intensidade do que o outro. E isso diz muito sobre quem você é e sobre como você se comunica. Porque eu sou intensa, dramática. Nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo vai falar com você assim. Total. Nem todo mundo vai colocar isso na voz na hora de falar. Tem gente que é assim dentro, mas não sabe como colocar pra fora, né? E eu sou muito assim, e muitas vezes eu fui julgada e criticada por... Nossa, mas você é muito legal. Por que você é assim? Pra quê? E, nossa, mas você... Pra que você conversa com todo mundo? Qual o motivo? Tipo, as pessoas me julgavam muito, não me entendiam. E, na verdade, as pessoas só querem viver. O ser humano, na verdade, ele só quer viver. Ele só quer amor. E quantas vezes a gente está precisando de amor e nem nós mesmos sabemos. E muitas vezes, o que acontece é, a gente nem sabe como pedir amor. E aí você vê uma pessoa gritando com a outra na rua, brigando, falando, e você pensa, nossa, mas aquela pessoa, nossa, que pessoa ridícula, porque ela está fazendo isso? Sim. E você já quer julgar. Mas, na verdade, será que não seria melhor, talvez, separar e ficar bem em silêncio e olhar para essa pessoa e falar, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Sim. Ou talvez dar até um elogio para aquela pessoa, né? Eu amo isso na Austrália, que as pessoas do nada, na rua, elas te param e falam, nossa, você tá linda hoje. Caraca, nunca aconteceu comigo não. Acho que tem. Acontece com um monte de gente isso. Nossa, seu cabelo tá bonito hoje. Que cabelo bonito. Acontece muito. E eu já vi várias meninas falando sobre isso. E assim, mulheres, homens, e diferentes idades. Perfeito. Do nada, as pessoas são simpáticas, são legais. Isso é muito legal. Eu amo isso de você poder passar o seu melhor para a pessoa e para o mundo. Porque, na verdade... Tem um impacto positivo assim, no dia da pessoa. Tem um impacto positivo. Porque, na verdade, nós somos isso, né? Você é quem você é, o que você faz, suas ações. Sim. E é isso aí que vai te dar valor ou não. E é isso aí que vai te fazer dormir bem ou não. E é isso aí que vai te fazer ter depressão ou não. Então, parar de colocar tudo a culpa no governo, na sociedade, nisso, naquilo. Claro, eles têm uma parte daquela culpa? Tem sim, mas não quero dizer que isso seja... Você não vai mudar. Você não vai mudar o outro. Não é determinante. Você não vai mudar o outro, você não vai mudar o governo, você não vai mudar o Bolsonaro, você não vai mudar... Não sei nem se pode falar o nome dele. Você não vai... Pode, não é aquele que não deve ser... Coisa, né? Mas você não vai mudar... Voldemort. Sabe? Você não vai mudar o que o Lula fez de roubar milhões. Você não vai mudar o Bolsonaro do jeito que ele fala, como ele é grosso, ignorante. Não vai. Ninguém vai mudar por você. Você vai mudar por você e você vai melhorar você. Entendi. Então, a gente tem que parar de querer colocar culpa nas pessoas, nos outros e nas coisas. Sim, pra que terceirizar? Tá em você, o poder tá em você. Não tá bom como tá? Pra mim também não tava bom. Não tava legal dormir numa padaria no chão. Não tava bom passar frio, não tava. Sim. Então, o que eu fiz? Peraí, o que eu preciso? Vamos lá, foco. Preciso da primeira fase, primeiro step. O que é a primeira escadinha que você pode? Ah, a primeira escada é só estudar inglês? Só estuda inglês.
sabendo assim, ó, eu sei que eu tô passando pão que já amassou, mas eu tô fazendo alguma coisa que é organiza boa pra mim. para alcançar seu objetivo. Legal. É foco. Muito legal isso. Grazi, eu queria agradecer a sua presença. Eu falo muito. Nem sei quantas horas passou. Não, a gente fez quase 2 horas de podcast. Nossa. Foi 1h50 aí. Gente, Passou desculpa, rápido. falo muito, gente. Ah, mas tem que falar, né, velho? Esse podcast. podcast. Podcast é pra isso, né? Eu vou colocar, para esse episódio, eu vou colocar alguém tradutor de Libras aqui, ó. Você faz Libras? Não faço. Você não faz? Nunca estudei fazer Libras. Não. Então eu ia falar para você mesmo fazer. Não consigo, gente. Minha Libras é assim com as mãos. Eu sempre termino o podcast com uma pergunta. Sim. Ia pedir para você assinar aqui a bandeira. Já tá ficando lotada. Já. O que a Austrália representa para você em uma palavra? Liberdade. Liberdade. Assina onde você quiser, então. A data de hoje, dia 31. Ai, que linda. 31 de maio. Eu conheço 31 de várias maio. pessoas que estão aqui. Liberdade. Para dentro da cabeça. Eu concordo com você. Eu acho que essa seria a palavra que eu escolheria também. Ai, que legal. E, gente, se vocês quiserem seguir a Grazi, o Instagram dela aqui, Grazi Fono pelo Mundo, correto? Também tem o canal do YouTube dela, se vocês quiserem mais conteúdo, acompanhar o trabalho dela. É bem bacana. Hoje é dia 31. O nosso Instagram também nos sigam no Equalizando. Se tiverem vindo para a Austrália ou já moram aqui, entrem no Brasileiro em Sydney 2022. Também dê um apoio lá no Facebook, no YouTube. Se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe o nosso conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito bacana. Deu para aprender bastante. E o que você achou? Você gostou? Eu amei! Eu amo falar. Eu acho que eu nasci para fazer podcast, gente. Então dá para criar um? Muito obrigada. Não consigo, muito tempo. Né? Fala, tem que ter tempo para tudo, mas a prioridade agora vai ser só as mentorias e ficar fazendo sentindo um pouco essa sensação nova de ser digital. Perfeito. Essa que vai ser o foco. Vai dar certo. Vai dar certo. Você gostou? Amei! Muito obrigada, muito grata por você ter me também, chamado. obrigado você por ter vindo. Amei. Prazer, pessoal, para quem não me conhecia. E é isso, gente. Se quiserem me seguir, podem me seguir. Eu já falei de você ontem, eu vou falar também hoje. Vou fazer um stories agora. Quando sair o podcast, aí eu já te mando tudo certinho, Sim, fechou? Todo mundo vai ouvir. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio e até uma próxima. Tamo junto.